Pode sorrir que o Modonauta está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Estou aqui do meu lado com meu pai. Olá, gente. Marco Avelar falando aqui. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Estamos aqui com mais um episódio. Hoje vamos falar um pouco mais de implantodontia. Eu fico muito feliz, né? Porque assim eu fico falando o que eu gosto de falar. Estou aqui com um amigo, né? Assim, um cara que sempre me inspirou dentro da profissão, da implantodontia. Eu tenho o prazer de receber aqui o professor doutor Alexandre Barbosa. Fala aí, Barbosa, tudo bem, meu irmão? E aí, Avelar, e aí, pessoal, como é que tá tudo aí? Vamos tentar dividir um pouquinho as histórias engraçadas, as não tão engraçadas. É isso aí. Não sei se a gente vai falar de secretas, porque talvez não valha a pena, mas é isso aí. Vamos bater um papo e a gente aproveitar esse dia. Beleza. Barbosa, me diz uma coisa, cara. Assim, sempre a gente começa assim, um podcast perguntando assim, como é que foi, como é que você conheceu a odontologia, como é que a odontologia entrou na sua vida, você já tinha parentes que eram dentistas ou não? Conta um pouco desse, como a odontologia entrou na tua vida e como você, depois que ela entrou na sua vida, a tua graduação, como é que foi, para depois a gente entrar na pós-graduação e outras coisas mais, mas como é que a odontologia começou aí? Então, cara, é uma coisa que vocês, eu acho que é engraçado, se não pitoresca, né? Eu não tenho ninguém na minha família dentista, absolutamente ninguém. Não tinha a menor ideia do que seria odontologia, né? Nem sabia o que era odontologia, né? E quando eu era moleque, lá na minha escola, eu tinha um amigo meu, Marcelinho, né? Marcelo Rosário, não sei o nome e sobrenome dele. E o pai dele era dentista, olha só. E eu lembro que o pai dele ia buscar ele na escola. E eu não lembro qual era o carro, mas eu lembro que era um carrão vermelho. Eu lembro exatamente do pai dele chegando com esse carrão vermelho. E aquilo falava assim, caramba, eu quero ser que nem esse cara para pegar um carro vermelho, que nem esse aí. E aí, assim, eu perguntei para ele, falei, Marcelinho, o que teu pai faz? Ele, pô, meu pai é dentista. Eu falei, cara, eu quero ser igual ao seu pai. Então, olha só, cara, o pai de um amigo meu, cara que me inspirou por um motivo completamente, né, sem sentido, sem noção. Detalhe que o filho não fez odontologia. É mesmo? Não, o filho dele foi fazer outra coisa, administração, alguma coisa nesse sentido. Né? E eu acho que ele nem sabe dessa história, né? Não sei se eu cheguei a comentar com ele, fui fazer odontologia por causa do pai dele, na verdade, por causa do carro do pai dele. Né? Enfim. Aí a gente fez o vestibular, né? O primeiro vestibular, eu falo para o meu filho, né? Eu só passei no meu terceiro vestibular, né? Na época que era bastante concorrido, né? Era 6 Gran Rio, era bem concorrido. E eu só passei no meu terceiro vestibular, né? E aí eu passei para Campos, para a Faculdade de Odontologia de Campos. E eu não tinha a menor ideia de onde que era Campos. Mas você não é lá de Campos? Não era. Eu sempre morei em Nilópolis, né? Estudava em Nova Iguaçu, morava em Nilópolis, né? E passei para Campos. Para Campos Goytacazes. E assim, pô, sabe, tu não sabe nem para onde que é. Na verdade, eu já sabia mais ou menos para onde é que é, porque perto do Espírito Santo. Não, cara, assim, é gozado porque a história com Campos, ela tem uma história já antes de eu estudar lá. Meu pai, ele vendia peça de caminhão. Meu pai, enfim, da Scania. Então, meu pai tinha alguns clientes lá em Campos, né? O falecido Shebab, enfim, tinha uns clientes importantes da empresa para que ele trabalhava, né? E de vez em quando meu pai ia para Campos e me trazia para a gente, né? Para minha mãe, minha irmã e tal, minhas irmãs, trazia chuvisco. Então eu sabia que Campos tinha chuvisco, por causa do meu pai. Informação. A única informação Então, que ele tinha. tipo assim, isso. Aí eu lembro que eu era molecote, aí fui com a minha mãe uma vez lá e tal. Eu lembro que a gente entrou na igreja e a gente a gente ficou, né, nesse dia num hotel Palace. Caramba, era um hotel, era o melhor hotel na época de Campos. Eu estou falando de 45 anos atrás. E aí depois passei para Campos. Aí meu pai, não, eu conheço todo mundo lá, fica tranquilo, mas eu cheguei em Campos, cara, tomei aquele susto, né? E um moleque de 20 anos, né, sozinho, morando numa república, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém. E foi assim.
E você conheceu a odontologia, Sem né? Porque conhecer, você não não, foi sem- influenciado por nada. Sem saber o que Ele era. queria só o carro vermelho. Só cara. queria o carro vermelho. Sim, eu não tenho, nunca tive um carro vermelho. Por Mas esse tu é tempo. bombeiro, pô. É profético. De certa maneira, é. De certa maneira, eu acho que tá aí, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso Tem aí. uma conexão. Pô, tá vendo? Talvez eu tenha ido pro bombeiro por causa disso aí. Eu nunca tinha Exatamente. parado pra pensar. Talvez tenha sido intuitivo. E aí fiz a faculdade, aí é isso. Curtiu a faculdade? Pô, bastante, cara, bastante. Sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar, mas era muito engraçado, né, cara? Porque no primeiro lá em Campos tinha uma máxima, né? Era assim, a gente pegava carona, ia ali pro Trevo, né? Que hoje tá bem movimentado, e tal, mas era um matagal e tinha um trevo ali, né? Que as pessoas saíam da faculdade e iam pedir carona. E, cara, pedia carona em caminhão, em carro, enfim, pô, cara, era meio zoado, né? E daqui para Campos, a gente ia lá para a Ponte, Rio-Niterói, até tem uma reportagem, acho que ainda tem essa reportagem guardada, né? A gente pegava ali na Ponte para ir para Campos, porque, cara, a gente não tinha tanta grana assim para ficar pegando ônibus toda semana. Então, no primeiro período, nos primeiros 6 meses, eu vim todos os finais de semana para o Rio, todos, absolutamente todos. Aí, no segundo período, eu acho que eu vim quase todos, talvez eu não tenha ficado lá um ou outro. No terceiro período, aí já era, pô, não dava para ficar indo e voltando. No quinto período, aí eu meio, né, vinha, voltava e tal, eu ficava, porque era muito legal, porque você começa a pegar intimidade com a galera, pô, tomar, né, saía para beber, tomar um negócio e tal, comer uma pizza fiz e tal, amizade, né? E aí, as meninas, né, também, enfim. E quando foi no quinto período, eu não vi nenhum, cara. Pô, minha mãe, imagina só, 6 meses sem minha mãe me ver, cara. Pô, e, cara, era muito louco. Aí minha mãe foi lá, enfim. E daí, do quinto período em diante, eu praticamente não vim mais ao Rio. Eu ficava praticamente lá. Minha mãe, pô, assim, tem outras histórias, né? Porque são 40 anos atrás, 40 anos, juntando com a graduação, quase 37 anos. Então, assim, eu aprendi a fazer carne assada por telefone. E era orelhão, né, cara? Então, tu comprava ficha, pô, e era DDD, cara. Então, a ficha comia... Rapidinho. Era rapidinho. E ligação a cobrar era uma fortuna. Então, era uma coisa meio engraçada. Então, a gente esperava dar 10 horas, porque o minuto, né, o tempo era maior. Tinha as armações lá. E eu aprendi, por exemplo, a fazer carne assada, não sabia cozinhar. Estava lá sozinho lá, pô, o que eu tenho para comer? Pô, mãe, como é que eu tenho isso aqui? Ela, pô, dá para fazer uma carne assada. Aprendi a fazer carne assada, minha mãe me explicando por orelhão. Não, ia tipo assim, né? Não tinha nada para anotar, ia guardando tudo, né? Porque hoje no telefone celular, vira carne, faz até ali. vídeo, né? Faz até vídeo, tu entra no YouTube, sei lá, pô, só que... Teve que ir na mente mesmo. Cara, então tentando imaginar. Bom, obviamente que não deve ter ficado boa, mas pra gente, que era estudante, porra, esquece, tava maravilhosa, maravilhosa. Quando é novo, como qualquer coisa, pô, tal. Cara, e era assim, a minha república era muito engraçada, porque assim, acho que você morou em república também, né? Já morei. Então acho que você vai saber bem o que eu estou falando. Início de mês, pô, comia, pô, filé mignon. Chegava final de mês, filho. Milho. Meu irmão, era água e sal. Tá muito bom, pô. Eu lambi os beiços, cara, porque, pô, era macarrão na água e sal e acabou. Mas, cara, não me arrependo, não. Acho que foi me preparou para a vida, né? É uma época boa da vida, né, cara? Assim, a gente sem compromisso, né? Não tinha compromisso com nada, tava ali só para estudar. Mas me fala uma coisa, tá? Aí, você passou de Alexandre para doutor Alexandre Barbosa, se formou. Isso. E aí, o que você fez, assim? O que você pensou? Você foi se meter logo em implantodontia ou teve outra especialidade que você fez antes? Conta um pouco, assim, logo que você se formou, como é que foi a tua vida? Você ficou em Campos, voltou? Eu voltei, né? A gente formou lá em dezembro de 92 e já no último período a gente já começa a pensar ou ter que pensar no que vai fazer da vida, né? Tendo em vista que você não tinha, né, família ou ninguém conhecido, você tinha que voltar para o Rio. Quer dizer, não, eu era obrigado a voltar para o Rio, mas, né, era compromisso voltar para o Rio. E aí, nesse último período, eu comecei a ver que acho que o militarismo cabe, né? Ser temporário,
né, no Exército. Antigamente entrava bastante gente, quase que todo mundo entrava. Hoje é um pouco mais selecionado o ingresso e tal, mas, enfim, na época eu entrei para o Exército, né? E então eu me formei, eu costumo brincar nesse sentido, né? Eu me formei dia 19 de dezembro de 92. Né? Dia 29 de janeiro do ano seguinte, ou seja, 93, 40 dias depois, eu estava vestindo uma farda que também não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era. Não tinha a menor ideia do que era ser militar, tal. Ou seja, eu fiquei 40 dias sem ser militar e sou militar até hoje. Então, na verdade, eu sempre fui militar. Eu só tirei férias antecipadas. Né? Só tirei 40 dias de férias. Né? Então, assim, eu voltei, aí fui ser oficial temporário do Exército. Servi na Vila Militar. Pô, para mim, cara, foi um aprendizado como jovem, como profissional, né? Que eu pude ali aprender, exercer a minha profissão, ainda muito, vamos dizer assim, inseguro, normal, né? Mas também pude colocar em prática ali os conhecimentos e tal. E a relação ali do que é ser militar. Né? A gente aprende várias coisas que hoje eu vejo que me prepararam para a minha vida, né? Enfim, em vários sentidos. E eu, Avelar, eu sou de uma época, né, que a gente tinha que ficar 2 anos sem fazer especialização. Uhum. Então, eu tinha que aguardar 2 anos para fazer especialização. Não podia, antigamente. O CRO não permitia isso daí. É gozado que... Né? Não, e logo... É muito engraçado, porque eu esperei os 2 anos, aí quando eu entrei para a especialização, acabou essa lei. Acabou essa lei. Puta, na minha vez, porra, justo na minha vez. Mas, enfim, mas também foi bom, porque eu acho que por 2 anos eu pude fazer... Eu acho legal isso, cara. Eu acho que é para a pessoa, assim, entender o que é clínica geral, né? E depois a gente vai conversar sobre ensino mais na frente, a gente volta nesse assunto, mas eu acho legal. Também, assim, hoje eu vejo isso como legal também. Porque eu pude ver, assim, o que eu gostava de fazer, né? Eu já era monitor de pério na faculdade, né? Lembrando que, quando me formei em 92, a implantodontia aqui no Brasil era muito inicial, era muito iniciozinho da implantodontia. Eu nem sabia o que era implantodontia, eu não dei implantodontia na minha faculdade, não sabia o que era, então não tinha a menor ideia do que seria. Aí eu falei, cara, vou fazer pério. E assim, sempre tem alguma coisa do porquê que eu fui fazer aquilo ali. Lógico, eu gostava de pério e tal, mas, assim, eu não gostava de depender do trabalho do outro. Olha só, pério é o que mais depende, né? Mas eu não gostava, por exemplo, eu não gostava de fazer prótese porque eu dependia do laboratório. Eu não gostava de orto porque eu dependia do laboratório. Então, assim, eu não gostava de ficar dependendo de um outro profissional. Nada contra, não, era meu mesmo. E aí eu falei, cara, eu acho que pério, cirurgia, só depende de mim, só depende do meu esforço. Lê do engano, né? Então, tu tinha essa visão já cirúrgica da coisa, não é aquela coisa de pério clínico, de controle e tal? Não, pério base mesmo, né? E nessa época, isso é 94 para 95, eu ainda no Exército, né? Eu consegui renovar no Exército, né? E tem um outro episódio engraçado, no dia da prova da especialização, tinha passagem de comando do meu comandante e ele não me liberou para eu fazer a prova. Não, faz segunda chamada. Eu falei, pô, mas não tem segunda chamada, só no ano que vem e tal. Bom, enfim, eu fui fazer a prova e depois arquei com as consequências e tá tudo certo, né? Era o que eu tinha que fazer realmente, né? Sempre eu sou um cara não religioso, no sentido de ir à igreja, não sou muito não, mas eu sou um cara assim que acredita muito em Deus. E aí na noite anterior eu conversei com Deus. Deus, o que eu faço? Vou para o meu comandante ou eu vou fazer a minha prova, que é o meu futuro? Né, cara? E eu acredito que Deus falou assim, cara, vai para fazer a prova, cara. E foi o que eu fiz certo, eu acho que... Né, todo militar tem história assim, né, cara? Você que teve que peitar uma hora ali, foi... Tem jeito, você tem que saber as guerras que você vai precisar disputar. Mas, enfim. E aí eu fui fazer pério. Na época, basicamente, pério tinha 2 cursos no Rio de Janeiro. Né? Tinha na Gama Filho, com o professor Rogério Galvão, e na AF, desculpa, em Caxias, né? Com o Rogério Galvão. Então, acho que o Rogério Galvão era em Caxias. Né? E com o professor Walter na UERJ. Né? Eu falei, cara, vou tentar na UERJ,
acho que eu estou preparado e tal. Enfim, aí fui fazer a prova, passei na prova, eram 6 vagas só, e fiz o curso de pério lá. E lá eu pude fazer a perioclínica mesmo, porque o Walter, hoje, né, também estava na época lá o Sérgio Kahn, uma galera bem bacana. O Sérgio está fazendo mestrado lá nessa época. E aí foi muito legal porque assim, eu aprendi os princípios básicos da periodontia. Né? E o que eu sempre falo, né? Assim, tudo foi me preparando para o próximo passo que eventualmente eu poderia dar, o que eu acabei dando, porque eu tinha alguma coisa que eu consegui captar lá atrás. E eu fiz pério, pô, foi muito legal. E lá na UERJ tinha o seguinte, não existe, era 1 ano, mas no 2º ano você ficava fazendo só a cirurgia, né? Com o professor Eduardo, da equipe do Walter. Né? Ele era da aeronáutica, mas depois ele virou até professor lá da UERJ, né? E aí eu fui fazer só a cirurgia com ele. A gente, assim, 3 pessoas dos 6, 3 quiseram ficar fazendo, então só quarta-feira era o dia de fazer a cirurgia lá. E aí eu, né, treinei mais, né, assim, o fino da mão, né, o fino da cirurgia. E aí, eu acho que a próxima pergunta é, pô, e a implantodontia, como é que entrou no teu vida? Vai uma sequência. Foi vendo a Até aí cirurgia não tinha bombeiro na sua vida, estava no exército. Estava no exército, pô, estava no exército, isso foi em 95, né? E eu servia num quartel de infantaria. E eu falei assim, pô, cara, eu sou especialista, né? Pô, porque, cara, hoje você ser especialista é mais fácil, hoje é mais fácil. Mais fácil porque tem várias opções, né? Mas nessa época, pô, era bem concorrido, né? Era o especialista. Pô, quase você não tinha especialista. Então, quando você era especialista, pô, você era o cara, né, e tal. E num concurso da UERJ de 48 candidatos para 6 vagas, pô, de ter passado Também e tal. tinha menos colegas, né? Sim, Tudo diferente. tudo era diferente. Né? E eu sempre falo, melhor é agora. Melhor é o agora. Né? Lá melhor. Não, melhor é agora. Com todas as informações que a gente tem, acesso que a gente tem, internet, celular, melhor é agora. Então, assim, aí eu servia no quartel de infantaria. Pô, eu ficava lá, cara, nada contra, mas fazendo trabalho burocrático. Né? Que não tinha paciente lá. Enfim. E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo e tentei conseguir uma transferência para a recém-inaugurada Odontoclínica Central do Exército. A Odontoclínica ela inaugura em agosto de 96, né? E eu vou transferido para lá em janeiro, fevereiro de 97. Ou seja, tinha 6 meses de... maneiro, foi Aí eu falei, pô, sou especialista, fui trabalhar lá com Joel Alves, cara, figuraça. Conheci várias pessoas, assim, super feras lá. E uma dessas pessoas que eu conheci lá, que tinha também recém-chegado lá, foi o então Major José Henrique Cavalcante Lima, né, o famoso Major Cavalcante, depois Coronel Cavalcante, né? E ele estava começando a colocar o serviço de implantodontia lá, na odontoclínica. Pô, opera muito ele, cara. Assim, Ele foi meu professor, cara, gente do bem e excelente profissional. Eu, na realidade, fazendo só um adendo, eu fui lá para a INCO, na época, acabou que eu fiquei muito mais ligado ao Herval, por conta do curso, mas eu fui para lá recomendado para fazer cirurgia com Cavalcante. Engraçado, né? Eu não tive muito contato com o Cavalcante, assim, né? Tive, assim, do curso, mas, assim, chega uma hora que você vai, né? Sim. E, tipo assim, e não era a minha pegada, porque o pessoal que ia lá ficar com o Herval era mais o pessoal, assim, da pele e tal, aquela pegada do Herval. Eu não. Eu acho que foi o jeito mesmo de, sei lá, da gente se lidar, porque o pessoal, assim, o Herval, aquele jeito dele e tal, os alunos meio que saíam fora, né? Aí eu falei assim, não, esse cara aqui, ele é do jeito dele, mas eu... Mas eu fui fazer implante médico, deixar aqui. Pô, o professor podia vir aqui. Pô, professor, vem aqui, cara. Vamos fazer um podcast. Vou ver se eu consigo falar contigo para você vir aqui. A gente não se fala há tanto tempo.
Não, assim, é gozado que ele é padrinho da minha filha, né? Cavalcante é padrinho da minha Que filha. da hora, cara. Pois é, e eu brigo com ele, né? Porque, pô, cara, tua filha vai fazer aniversário e tal. Aí ele, pô, manda um abraço pra ela. Moro praticamente do lado dele, mas eu não conto com ele lá também. Muito ocupado. Então tu ele. dá uma força pra ele vir aqui. Vou falar com com ele, o Paulinho. Paulinho Ariel tá dando Pô, uma com ele lá no eu centro. vi ó. isso, eu Vou falar vi pro Paulinho também. falar contigo. Vem aqui, Bruce. Vem aqui conversar. Pode falar. Aí o Cavalcante tava começando lá com implantodontia. E ele precisava de alguém, assim, para fazer as manutenções dos pacientes, né? Problema periodontal com implante. E do periodontista? E, pô, e aí, assim, pô, eu periodontista, pô. E era muito assim, eu tenho várias histórias engraçadas, né? Porque o Cavalcante, ele é muito fechado, né? Aquele bigodão, ele tinha um bigodão, né, e tal, e aí, aquele jeitão, ninguém... Então, assim, não fala com ele não, que hoje ele tá... Hoje Tá ele legal não. Hoje não tá legal não. E eu sempre fui muito gaiato, sempre fui muito gaiato. Então, assim, pô, eu não tava nem aí se ele tava feliz ou se ele não tava. Eu ia lá e falava com ele, pô. Entendeu? E aí eu acho que ele gostou de mim porque eu era abusado. Né? Pô, Acho tipo que assim, o Ervote foi... Comigo foi isso mas aí. esse cara é maluco, né? Pô, tá falando comigo. Aí ele, ô, tenente. Eu falei, pô, não. Na época, major, né? Pô, não, major. Pô, tô precisando de um periodontista aqui para ficar comigo e tal. Eu falei, ó, o senhor fala com o capitão Joel. E, pô, se ele liberar... Bom, o Joel não liberou. Né? Enfim, mas eu fiquei, não com ele, mas para ele. Né? Eu não fui transferido para a clínica dele, mas eu fiquei pegando os pacientes dele. Então, toda a parte de manutenção dos pacientes pré-implante e pós-implante e pós-coroa, era eu que fazia. Então, assim, foi onde eu comecei com a implantodontia. Foi através da periodontia. E foi pegando gosto. Fui pegando gosto, né? Fui vendo, fui entendendo um pouco mais e tal. E daí eu fui fazer o meu primeiro curso de implantodontia lá em Juiz de Fora, né? Na época não tinha muito curso de implantodontia, né? E eu fui lá em Juiz de Fora, do professor Henrique, com o professor Fischer, Ricardo Fischer. Eles davam um curso lá em Juiz de Fora. E fui eu e um amigo meu, Júlio. E o outro amigo, que é o Weber, gente boa. Então era muito engraçado, que a gente saía daqui do Rio, ia para Juiz de Fora, dormia no hotel de trânsito, que eram os 3 militares, né? A gente dormia no hotel de trânsito. O curso era sábado e domingo. Coisa de maluco, né? Então a gente ficava sábado e domingo lá, domingo voltava. Mas bom que era um intensivão, né, cara? Mas era um curso de Dois dias seguidos. extensão. Era um curso de atualização, curso de extensão, né? E aí eu falei, pô, agora eu não estou entendendo nada de implante. Eu falei, putz, agora é que eu não entendo nada de implante mesmo, né? Porque tu acha que entende, mas tu não entende. E aí o Cavalcante me pegou pelo braço, falou, cara, tu vai ficar comigo lá no IBI. E aí foi a minha segunda escola, foi o IBI. Né? E eu pude ver lá vários casos, pô, várias pessoas super craques lá, né? Pô, Marcelo Manso, Aldir, enfim, várias pessoas que eu pude aprender, cara. Eu sou um cara muito, muito sortudo. Eu falo que é sorte, mas tá abençoado mesmo, né, cara? Porque eu tive vários tutores ao longo da minha vida que foram me melhorando, né? Não que eu seja bom, mas eles foram acrescentando alguma coisa em mim. Aí aí comecei a entender mais da implantodontia, ficava no consultório do Cavalcante também, né? Aprendendo a implantodontia. Pô, dali, para começar a fazer o implante, era um pulo, era só eu começar, né? Mas eu ainda não me sentia confiante ainda o suficiente para poder fazer implante, né? Aí teve eu lembro como se fosse hoje, né? O Cavalcante bateu assim no meu ombro e falou assim, faz, se vira. Nessa época, isso já era 99, né? Então, em 2000, eu passei para o bombeiro, né? Eu saí do exército, né? Eu não fiquei nem um dia sem ser militar, eu saí do exército direto para o bombeiro, em 2000, e aí nessa transição, o Cavalcante me leva para INCO, né? Ele ia começar a montar a INCO, junto com o Erval e com o Alber, são 2 caras que eu tive lá também, que, pô, você teve lá com eles, né, Velar? Então, os caras, pô, os caras sabem muito, pô, absurdo.
né, que também me acrescentaram muito, né, na vida profissional. Pô, cara, assim, eu tenho várias coisas com o Herval, assim. Outro dia até encontrei com ele, né? Ele Barbosinha. É um cara que eu gosto muito, 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 muito. Eu tive vários atritos com ele, porque ele é um cara, né? Pô, É o jeito dele, né, cara? Tal. Mas é um cara que eu, pô, assim, que eu admiro muito, né? O Herval é um cara, assim, me ensinou muito de verdade mesmo. Me ensinou várias tiradas com o paciente, cara, que são assim, que, porra, se o cara você olha assim, você fala assim, não acredito que ele falou isso. Não, e pior que o Herval tem isso de falar. Eu não sei se eu já falei aqui em algum podcast, mas o Herval teve uma coisa que ele falou para tantas coisas que a gente viveu. Eu também ia lá pro consultório dele. Os filhos deles eram da minha turma de especialização, o Diogo. O filho do Albert também, o Gabriel, também era. Foi uma turma assim bem legal. E eu acho que pelos meninos já estarem lá, eu acho que foi uma turma que a coisa assim foi muito produtivo para mim. Eu fiquei lá, fiz o curso, depois fiquei lá como monitor, né? Fiquei aquele negócio da residência, aquela coisa. Fiquei bastante tempo lá na IU. Então, assim, o Herval uma vez ele falou assim para mim, falando lá do paciente e tal, ele falou assim, meu filho, que é jeito dele, meu filho, nunca demole para o paciente, senão ele vai te escravizar. E se o paciente te escravizar, você está... Ele falava assim, nunca espere do paciente além do dinheiro. Gratidão ele não vai te dar. Eu volto uma tirada assim, Tinha- essa cara, da escravidão, pô, cara. eu sempre tive isso na minha cabeça. E ele falava assim, perdeu o implante, meu filho, cobre o implante. Você vai dar o seu trabalho para o paciente. E eu, tipo assim, lá nos cursos não, né? Mas assim, eu na minha prática de consultório, eu sempre, quando teve alguma perda de implante, eu não cobrava o valor integral, mas eu sempre cobrava. E sempre quando acontecia de perder implante, vinha o Herval na minha cabeça. E eu falava assim, cara, eu vou fazer o que ele Aquela falou. vozinha na cabeça. Não, mas cara, assim, é porque Gabriel não conhece. Se eu conhecer, você vai ficar olhando assim pra cara dele, assim, você não vai... Mas assim, na época ele era um cara muito legal, assim, a gente ficava esperando terminar o curso ali no centro, pra gente descer, pra tomar uma cerveja ali nos camelô ali embaixo e tal, não sei o quê. Foi uma época muito boa, assim, o Herval, o Albert também, o Cavalcante, que eu não sei, assim, na época, eu não sei como é que foi a questão ali no curso, foi 2000 e... sei lá quando. Tipo assim, foi uma questão de curso que o Cavalcante não ficava muito na clínica. Então, assim, eu não tive muito contato com o Cavalcante, entendeu? Tipo assim, quem ficava mais com a gente lá era o professor Albert e o professor Herval. Mas volta, vai. Aí o Cavalcante falou, mete a mão aí e faz, meu o filho. Cavalcante, pô, mete a mão e faz, né? Eu já estava no bombeiro, tal, e aí, cara, aí pronto, aí comecei a fazer, aí Cavalcante me leva para INCO, e é gozado que eu entrei no implante por causa da pério, né? Então, foi a pério que me levou. Muita gente foi esse caminho, né? Pro Hoje em dia menos. Hoje menos, hoje mas, tipo menos. assim, a galera da antiga, geralmente os implantodontistas eram periodontistas. Eu vejo muitos amigos do meu pai que são não implantistas, o vai. pessoal era pério. O pessoal mais antigo é mais esse caminho. E dá uma base muito boa, né, dá periodontia uma pra base muito boa. Base muito boa. Um conhecimento, né, de tecido muito bom. Aí eu fiquei lá na INCO, dando aula lá e tal, no curso de atualização. Foi o meu primeiro curso que eu dei, foi uma atualização. A maioria, acho que a maioria era de Macaé, acho que eram 6 alunos, ou 8 alunos, 5 eram de Macaé, acho que um de Campos, um de Cabo Frio, e era bom barato, porque saía e ficava ali comendo pipoca ali embaixo, tomando cerveja ali embaixo, ficava trocando ideia. O curso era segunda e terça, né? Como se fosse hoje, 15 dias, de 15 em 15. Então era muito bacana. E aí eu comecei a ir, como você, ia muito a Macaé fazer cirurgia. Então minha história na implantodontia foi aí. Aí Cavalcante estava abrindo um curso na São Leopoldo Mandic, né? Na época ainda era Unigran Rio, né? O professor José Luiz Junqueira e o professor Thomas Vassal estavam abrindo vou falar assim, a Unigran Rio, mas já era São Leopoldo Mandic, ali no Largo do Machado. Né? E é muito interessante que a primeira turma foi lá no Hotel Intercontinental, em Copacabana. Acho que é Intercontinental, alguma coisa assim. Mas ela foi em Copacabana, porque não tinha nem sede
a Unigran Rio, lá Isso no foi Largo do 2000 e Machado, pouquinho, né? 2003, acho que 2002, 2003. Nisso, eu já estava dando aula de pério na implantodontia. Então, toda a parte de pério, né, enfim, de exame periodontal, de tecido periodontal, de doença. E eu comecei a gostar muito, e gosto até hoje, do tema periimplantite. Né? Comecei a estudar bastante para poder dar aula para os alunos da implantodontia. E aí, nesse momento, eu já estava no bombeiro, lógico. E, cara, eu lembro de várias coisas assim, em 2003, 2 para 3, eu falei assim, não, cara, vou sair do bombeiro, isso aqui está me prendendo, isso aqui está me tomando meu tempo, eu achava que poderia voar muito mais, talvez sim, hoje com certeza eu estaria extremamente arrependido, né? E aí, cara, uma pessoa, era um paciente meu, falou assim, doutor, ele só usou uma expressão, é exclusivo? Uma coisa exclui a outra? Não. Então por que você vai sair? Ele, um paciente, conversa simples, mudou? Não, é mesmo, bobagem minha, né? E meu pai também falou, que isso, pensando bobagem isso aí, enfim. Aí eu estava no Exército dando aula, na INCO dando aula e na Unigran Rio dando aula. A primeira turma do Cavalcante, porra, era pesado. A primeira turma do Cavalcante estava com 34, 35 alunos. Pesado. Que no Exército? Não, na Unigran Rio. Depois virou São Leopoldo do Mandique. Né? Era uma demanda reprimida aqui. Né? E o Cavalcante, cara, super craque. E você tinha ali por trás uma instituição que investia muito em marketing, propaganda, divulgação. Até hoje investe, né? Bom, aí eu dando aula, o Cavalcante virou para mim e falou assim, cara, eu vou sair. Cara, toca o curso aí. Mas isso aí tu já tinha feito mestrado, Não, alguma coisa? Nada. Aí quando foi, acho que foi 2005 ou 2006, o Cavalcante falou isso, aí eu falei, não, cara, porra. E eu sempre gostei de dar aula, sempre curti dar aula. E aí eu falei, não, pô, então tem que fazer um mestrado para assumir esse barco aí, cara. Porque senão, né, podia faltar com o Cavalcante, né, cara? Pô, o Cavalcante era o pai para mim, ainda é um pai para mim, né? Mas hoje é o irmão mais velho, né? Mas é um pai para mim, cara, um pai odontológico, ele sabe disso, eu falo isso para ele. Né? Eu tenho alguns pais odontológicos e com certeza ele, na implantodontia, ele é um. O professor Walter na periodontia é um pai odontológico que eu tenho. Né? O professor Walter está vivo? Está vivo, graças a Deus. O Erval, cara, no planejamento, cara, nunca vi, cara, não conheço ninguém que planeje igual a ele, cara. Pô, não conheço. Ele é absurdo planejando, cara. Absurdo. Aprendi muito com ele. É outro pai que eu tenho. São pessoas que eu agradeço muito. Enfim, aí eu falei, vou fazer mestrado. Aí fui fazer mestrado para assumir os cursos do Exército e da Mandique. Quando foi em 2008, o Cavalcante falou, fui. Tchau, tu já tem o mestrado, agora é tudo contigo mesmo, pô. Aí assumi os 2 cursos. Né? Mas assim, sempre falo, cara, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu tinha uma equipe lá nos 2 lugares, eu tive que remontar a equipe já era São Leopoldo do Mandique, tive que remontar a equipe, porque todo mundo saiu, né? E eu tive que montar uma equipe do zero, e aí, veio uma galera assim que me fez crescer como pessoa, como professor, enfim, várias pessoas, né? O Glenn, que você conhece, o cara engraçado, tecnicamente, um dos melhores que eu conheço, cara. Assim, eu conheço vários periodontistas, assim, né? Como você falou, o Sérgio, um cara excepcional e tal, mas o Glenn tem uma coisa estranha, né, cara? É outro também. Coenigon, você falou, assim, você fala que não responde WhatsApp, Instagram, aí você manda ligar. Aí você não atende, tua secretária atende. Tipo assim, tá mais fácil falar com Lula, com o Bolsonaro do que contigo, cara.
Por acaso ele me ligou essa semana. Eu até tomei um susto, cara. Eu falei, pô, deve estar precisando de alguma coisa que ele nunca liga, né? Aí ele, não, Messias, sabe? Messias, não, Messias, pra saber como é que tá. Eu falei, rapaz, que milagre é esse, pô, e tal. Enfim. Pô, o Fabrício Pacheco, né, que hoje está morando, acho que na Austrália, Nova Zelândia, sei lá, não sei bem. Que era outro cara também que pô, me ensinou muita coisa. Né? José Ricardo Gomes Soares. Então, assim, eu montei uma equipe lá na São Leopoldo Mandique. E a do Exército, ela se manteve. O Cavalcante saiu, mas a do Exército se manteve. Eu só tive uma perda, que foi um dos melhores protesistas que eu já trabalhei na vida, que se chama Alfredo Schnetzler Neto. Cara, o cara é... Conheço não. Pois é, ele não é um cara assim de Da ser... hype, da hype. Mas, meu irmão, aí... Ele é sinistro na prótese. Sinistro na prótese. O cara sério. Pô, assim, pô, a habilidade dele é absurda, absurda. O cara fera demais. Ele saiu porque queria ficar se dedicando ao consultório e veio o Osmar. Osmar. Era o Osmar, era o Marquinho, né? Que ficava lá também, não era o Camacho, né, lá no Exército? Ficava? Marcos Camacho? Marquinho, não. Né? Lá não? Então desse outro lugar que o Osmar dava aula. Que o Marquinho, não. Eu conheci o Marquinho pelo Osmar. Comigo, que era lá não, comigo não. Comigo ficou o Osmar, ficou o Andremar Cruz, né, o Cruz, ficou a Carla Pires, o Osmar, e tinha o André, o Major André, depois Tenente Coronel André. Éramos nós lá à frente dessa galera. E, cara, assim, pô, a gente formou muita gente, né, cara? Eu conheço muita gente de vocês lá. E, assim, gente boa, sabe, gente, cara? pô, assim... Cara, eu fico feliz, assim, de ver como é que a molecada tá voando. Eu fico muito feliz, né? E, assim, pô, tem o Marcão, né, cara, que hoje é dono, né? Trabalha lá com o Diegão, com o Diego Zimmer. Aqui na FRJ o pessoal conhece ele como Bolo. Então, Marcão. Marcos Vinícius. Isso, Marco Vinícius, pô, foi meu aluno. Hoje, pô, tá voando. Chama essa galera pra vir aqui sabe também. muito mais do que eu, né, cara? Com certeza sabe. Teve um outro, vou falar um outro menino, né? Porque é mais novo que eu, então eu chamo carinhosamente de menino. A gente teve muito atrito na época da especialização, mas, pô, hoje tá voando, cara. Meu xará também, pô, Alexandre Marques, né? Ele é, cara, um dos caras que mais saca de implante de zircônia. Cara, no Rio de Janeiro... Ele é de Caxias? Alexandre Marques? Pô, não. Abel de Caxias? Não, é Alexandre Cerqueira. Não, é Alexandre Cerqueira. Cara, assim... Mas ele deu aula e tal? Então, o consultório dele acho que é em Copacabana, na Zona Sul. Né? Como todo aluno, né, cara? Ele é muito rebelde e tal. Né? E aí a gente tinha muito atrito, né? Porque eu sempre fui muito assim, não, é isso, tem que ser isso. O que eu acredito na educação é a cobrança, né, cara? Assim, então, eu acho que a pessoa tem que se dedicar. Eu acho que quando fala de você, sempre fala sempre isso. fala, Vai ser sempre assim, não, ele é muito rígido. Chato pra caceta. Mas é o que vai ouvir falar de mim sempre assim. E eu fico feliz, cara, porque, é o que eu posso tentar passar. E, tipo assim, isso é uma característica, vamos supor, eu sempre fui um cara indisciplinado e meio subversivo. Se eu não tivesse caras assim, igual o Erval, eu acho que eu me dobrei a ele por causa desse jeito dele também. Durão, não vai operar, cadê checklist, cadê o material, não tem, vai embora, não sei o quê. Tipo assim, se fosse uma coisa assim, muito largada, eu não teria desenvolvido as coisas, entendeu? Então, assim, é um perfil legal, eu acho que tem que ser assim. Mas, assim, hoje o Alexandre... Pô, tem que ter, cara, tem que ter. Tem que ter. O professor, ele vai sempre ser o babaca. Tem jeito. Sempre vai ser o babaca. Ou ele é o babaca porque ele é o babaca exigente, ou ele é o babaca porque ele é o babaca bobo. Babaca ele sempre vai ser. Você pode escolher qual babaca que tu vai ser. Pô, e eu escolhi ser o exigente, pô. Sim. E tudo bem. Sim, mas sempre... nunca pelo mal, né? Assim, eu acho que hoje, depois que passa por mim, entende assim, pô, o cara me cobrava porque a parada é séria. Não dá para brincar. Não dá para brincar.
né? No meu ver, é melhor ser assim do que ser aquele professor que é bonzinho, aí chega lá na prova, irmão, na Te prática. rasga. Pô, Então, irmão, mas assim, uma característica do Barbosa, assim, que eu vou te falar sinceramente, todas as pessoas que conviveram contigo, que eu conheço, que falavam de você, falavam dessa tua questão mesmo, linha dura, de repente até uma coisa do militarismo e tudo, e é rígido. Assim, de todo, só teve uma pessoa que eu já escutei falar, de falar com você assim, do cara, tipo, não gostar mesmo, entendeu? Tipo assim, o resto, tipo assim, todo mundo fala e tal, mas fala assim, não, pô, o Sim. Barbosa me ajudou, o Barbosa, Sim. pô, cara, me acrescentou. Então, assim, é bom, não Sim, é ruim não, isso, não, entendeu? não. Não é, Então, eu assim, acho legal. voltando à história desse rapaz, né? Um rapaz, né? Não sei qual a idade dele, né? Mas é um rapaz, para mim é um rapaz. Eu fico feliz, cara, quando eu vejo assim, caraca, pô, ele fez doutorado, pós-doutorado, e assim, cara, de certa maneira tem lá ali sabe, Sim. uma sementinha que Fez parte foi, da história do cara, cara, né? ali, que foi a gente que plantou e tal, e eu fico feliz, eu falo, cara, eu vejo assim, né, várias pessoas assim que passaram por mim, que cresceram absurdamente. Pô, eu fico super feliz, cara. De verdade, eu fico, pô, também caramba, fico, cara. pô, esse cara, pô, sabia que esse cara ia longe, eu sempre soube e tal. Então, assim, ver o Alexandre, pô, ele é um dos caras que mais sabe de implante de zircônia. Não sei se no Brasil, talvez eu esteja exagerando, realmente eu não sei, mas no Rio de Janeiro, com certeza. Pô, ver um Marcão, cara, pô, eu fico assim, super feliz. Tem um outro menino, eu sempre chamo de menino, né, porque é mais novo que eu, né, mas é sempre com carinho que eu falo. Pô, o Daniel Almeida, pô, um dos caras que mais sabe de odontologia digital aqui do Rio de Janeiro, junto com o Diego Zimmermann. O moleque é fera. Né, também foi aluno no mestrado, já veio pronto, ele é pronto, ele sempre foi muito bom. Mas você pode sempre acrescentar alguma coisa. Deixa eu te Né? perguntar, como que vocês lidam, assim, pessoal de pós-graduação, mestrado, como que você lida com aquele aluno que, tipo assim, o cara já chega já sabendo, assim, já tá trabalhando na clínica há mó tempão, estudou por fora, trabalhava, sei lá, o pai, por exemplo, é implantodontista, ensina para um moleque, aí chega no mestrado ali só para ter mesmo o certificado. Como que é lidar com esse tipo de aluno? Pô, assim, eu posso te falar de dois caminhos, né, cara? Né? Um caminho é um caminho perigoso, né? Porque às vezes o cara mas já vem com vício. Então, você corrigir esses conceitos já pré-estabelecidos e às vezes conceitos, vamos dizer assim, ultrapassados, né? Ontem mesmo, esses dias mesmo, eu estava vendo alguma coisa sobre, né? Na implantodontia, a nossa ideia há 10 anos atrás, a gente não está falando... Cara, se a gente for pensar 10 anos, não tinha um WhatsApp 10 anos atrás. Quer dizer, 10 anos não tinha, mas 14 não, cara. Não tinha o Waze. 14 anos atrás não tinha o Waze. Então, assim, a gente está falando... Uber. Tinha o Uber. Então, a gente está falando de um negócio muito recente. Então, assim, 10, 15 anos atrás, a ideia da implantodontia era você botar um implante largão para obliterar um alvéolo incisivo central. Hoje, se tu fizer isso, pô, é criminoso. Né? Então, assim, se tu pega um filho, um que já vem com esse conceito ultrapassado, para você mudar isso aí, Aí é um sem aço. é difícil, porque você tem que mostrar que está errado. Mas quando o cara vem com o coração aberto, meu irmão, é maravilhoso, porque ele agrega aquilo que ele sabe, ele começa a entender a mudança filosófica, pô, só que ele já tem a base, então fica mais fácil até essa mudança. Então, assim, e eu já tive vários alunos com essa característica. E eu sempre perguntava, tu está aqui por quê? Eu estou aqui pelo papel. Pô, legal, beleza, tranquilo. Só que tu vai ter o papel do jeito da minha filosofia. Né? E eu sei que tu tem a tua filosofia e está tudo certo com relação a isso. Mas eu quero que você abra o seu coração e a sua mente do que você pode aprender. Da mesma maneira, eu abro o meu coração e a minha mente do que eu posso aprender. Né? Tem uma máxima, né, que na verdade é da pedagogia, né, que o grau máximo de aprendizado é você ensinar alguém. É o grau máximo de aprendizado. Né? Ninguém aprende mais ensinando outra pessoa. Quem mais aprende é quem mais ensina. Então, eu sempre fui muito
generoso. Procurei ser, não sei se fui generoso, mas procurei ser muito generoso. Assim, olha, eu sei isso aqui. Se você quiser, vai estar aqui à tua disposição. E se você não quiser, bonitão, o problema é teu, o azar é o teu. Eu vou continuar sabendo aquilo que eu sei. E, assim, uma pena que eu não vou poder trocar contigo, não vou poder aprender alguma coisa contigo. Então, assim, é uma pergunta muito inteligente a sua, porque a gente tem que saber lidar com isso daí, né? E, assim, quanto mais velho a pessoa, mais resistência ela tem à mudança. Às vezes você pega um aluno cru ali que é facinho de Muito lidar, que o fácil. cara tá ali querendo, mas aí pega um cara já carrancudo ali que Pois aí é pena pra... Mas, assim, hoje você tem, né, o aluno novo desinteressado, o que é muito ruim isso daí, né? Pô, você está dando uma aula, ele está ali no celular, olhando. Aí no final ele quer tirar uma foto para publicar no Instagram. Sim. Pô, mas uma aula maravilhosa com um professor Y. O que tu acha disso, Barbosa? Eu quero saber a tua opinião. Hoje eu acho que a implantodontia, assim, a popularização da especialidade, né? Eu acho que ela se vinculou muito à questão do melhor ticket médio da odontologia. Sim. Do que o cara que, vamos supor, eu fui um cara que eu fiz traumatologia, fui estudar prótese, depois a implantodontia veio na minha vida. A implantodontia veio na minha vida porque eu sabia que o cara no final de tudo queria dente, só que eu já tinha uma bagagem da cirurgia lá da estomatologia, porque a minha formação dentro da estomatologia era uma formação cirúrgica. Então, assim, para mim foi como se fosse, você falou, eu só acrescentava conceitos, né? Hoje você, assim, eu também não dou mais aula e tal, mas assim, eu via muito isso nos cursos, que assim, a pessoa ia lá e a motivação dela era ganhar dinheiro. Que é lícito, não estou aqui julgando, né? É lícito. Mas, tipo assim, hoje eu sou um cara que eu sou feliz vivendo da implantodontia. Eu faço uma coisa ou outra no consultório, mas, assim, 95% da minha prática diária é implantodontia. O que você acha disso aí? Você acha que, tipo assim, que essa motivação vai continuar? Porque vai chegar uma hora, como sempre aconteceu na odontologia, né? A ortodontia vai chegar uma hora que vai bater, como outras coisas. O que você acha disso? Você acha que isso aí vai... Para a gente começar a entrar nessa coisa do ensino, né? Você acha que a motivação do cara que faz implante hoje em dia, só pela questão financeira, vai chegar uma hora que ele vai ver que vai chegar uma ROF dessa da vida e a implantodontia vai ficar de lado? Já está chegando, né? Mas, tipo assim, estou falando, você que formou muita gente, do ímpeto da pessoa que eu estou falando, porque, vamos supor, é aquele cara que é o cara que está pensando em grana. Então, o que pintar para fazer, o cara vai querer e vai fazer. Tu falou do Joel, vou te contar uma história rápida aqui, porque eu quero te escutar, as pessoas não têm que ficar me escutando aqui. Nós fomos por não sei, acho que tu não foi nessa não, fui eu e Osmar. Nós fomos convidados lá pelo pessoal da Enfios, lá de Itu é Enfios, né? De Itu. Não sei. Da Enfios que eles tinham um trabalho daquele Paulo Coelho lá de Nova York, ele estava fazendo... Placil. Não era em Placil, não. A em Placil, eu sei que não, porque eu trabalhei muito com eles. Enfios... Enfios Colosso. Isso, o Paulo Coelho fez trabalho para várias empresas. E aí ele estava fazendo um trabalho que ele estava desenvolvendo um design de implante com um torque menor, aquela coisa que estava naquela conversa na época. E aí eles estavam querendo pegar alguns cursos para o pessoal instalar esses implantes, assim, com torque muito baixo, para ajudar na pesquisa. Aí foi todo mundo para lá. Nós fomos e tal, aí chegou em Campinas, nós chegamos num voo, e depois de tipo 1h e pouco chegar, o Joel chegou. Isso foi 2012? Não lembro direito, 2011, 2012, sei lá. E aí o Joel chegou no papo lá e falou assim, cara, a onda agora é fio de PDO. Eu nunca tinha escutado isso. Eu falei assim, o que é isso, né? Porque agora, cara, o negócio é esticar... Ele vai lembrar, se ele escutar isso aqui, é esticar o rosto das coroas. Que isso aí é o futuro e tal, não sei o que e tal. Então, tipo assim... E não é uma crítica ao Joel, eu só estou falando de uma coisa que, vamos supor, eu não tenho interesse nenhum, zero, por fazer ROF, zero. Não, tipo assim, eu não me sinto capacitado para mexer no rosto de uma pessoa esteticamente. Eu não consigo ver assim, eu não consigo te ver, Barbosa. Eu já te olhar minha julga. Olhar como eu posso te ajudar, entendeu? É porque eu sou perfeito, né? Não, falando sério.
Tô falando sério, eu não consigo. Não Tá sei se bonito. você tem essa, não sei se você tem essa percepção. Eu não tenho. Eu não tenho. Então, assim, é isso que eu queria te perguntar. Você acha que a implantodontia, ela vai... né, estou falando assim, questão de formação de profissionais de implantodontia. Isso vai mudar com o tempo ou a tendência é piorar ou você acha que é um ciclo? Cara, é uma pergunta que eu, sinceramente, não tenho uma resposta para te dar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente pode, talvez, aprender ou analisar o que vem acontecendo, né? E tudo aquilo que eu falar aqui não é crítica absolutamente a ninguém, né? Cada um faz a idade, ela vai te trazendo isso, né? Vai te trazendo a tranquilidade, a serenidade e o entendimento que, cara, todo mundo pode fazer aquilo que quiser fazer e está tudo certo, né? Eu não estou mais aqui para ficar, não, tá certo, apontando o dedo, né? Nunca gostei, hoje menos ainda. Mas, assim, o que a gente percebe, Marco, é a mudança nos cursos, né? Na mentalidade filosófica dos cursos. Tudo começa ali, nos cursos, né? Por que eu estou falando isso? Porque a hora, né, como eu falei, eu sempre fui muito rígido, eventualmente inflexível, talvez errado por ser inflexível muitas vezes, porque eu acreditava naquilo ali, naquele modelo de cobrança, naquele modelo de entender que o aluno, para chegar a fazer um implante, ele precisava ter um conhecimento teórico, científico, para ele poder entender aquilo que ele estava fazendo e não só fazer por fazer. Não só fazer por fazer. Ele precisava entender aquilo. Primeiro entender a técnica, depois entender a responsabilidade, né? Entender que você pode ser um modificador de uma vida, né? Para o bem ou para o mal, né? A implantodontia, ela tem essa capacidade, né? A ROF tem essa capacidade, a ortodontia tem essa capacidade, a estética tem essa capacidade, Prótese. a endo não tem essa capacidade. Né? Não estou dizendo que não seja importante, pelo amor de Deus, não é. Mas essa modificação, né, geral... Modificação estética, pô, assim, essas especialidades elas conseguem te dar. Mas eu vou falar da implantodontia sem fugir da sua pergunta. Então, quando você vê uma mudança de filosofia de curso, onde o importante é operar muito, o importante é fazer muito, e o aluno quer prática demais e conhecimento de menos, e você começa a ceder, e eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, você começa a ceder, você começa a construir pessoas que sabem fazer implante, mas não entendem. Não sabem o que está fazendo. Eventualmente não sabem, não entendem o que está ali por trás ali. O risco. Tudo. O bolo todo. Bolo todo. É muita coisa. Então, dentro desse bolo todo, aí eu vou responder a sua pergunta, se a pessoa está indo ali pelo dinheiro, ela tende a ter menos sucesso. Não vou dizer que fracasso, menos sucesso. Não que não seja importante, todo mundo precisa do dinheiro. Cara, no meu ver, assim, como trabalho muito com marketing, etc., a pessoa que faz assim só pelo dinheiro, ela vai fazer ali e tal, beleza. Só que se ela fizer uma cagada na boca da pessoa, ela não vai tentar resolver aquilo, vai passar para outro. Aí o pessoal mais antigo, ou o pessoal que já tem um conhecimento a mais, para resolver aquilo, eu acho que esse vai ser o mercado. O pessoal que, tipo assim, tá preocupado, vai aumentar muito implantodontia, só pela galera que quer a grana, mas vai ter um mercado pra galera mais experiente, que vai ser justamente esse, tá entendendo? Porque para consertar as atrocidades que forem fazendo por aí, porque meu pai mesmo só pega atrocidade. A minha prática hoje você conserta mais do que faz, né? Muito mais. Conserta dos outros mais. Porque, tipo assim, é difícil eu pegar um troço redondo para fazer. No consultório eu pego, mas assim, nos outros... Eu estava até conversando com o Paulinho aqui, quando ele veio aqui, a gente estava falando dessa questão, né, de maxilas atróficas e tal, que é uma pegada dele, tá? Eu faço zigomate também.
Assim, eu tava falando com ele, eu falei assim, cara, eu hoje, assim, difícil você fazer um implante zigomático num cara assim, pô, esse cara tem uma maxila atrófica, pô, eu vou fazer zigomático. Geralmente as pessoas me contratam porque já tentaram fazer elevação de seio maxilar, já não deu certo, refazer e deu ruim, e é aquela boca que tu vê. Quando tu pega uma tomografia Toda que mexida. tem 2, 3 implantes tortinhos assim e tal, não sei o que, você fala assim, cara, isso aqui é... Então, assim, e você vê que é uma coisa de motivação, né? Que o cara faz aquilo por causa de grana, né? Exatamente. O cara, assim, todas as vezes, e eu não sou diferente não, né? Todas as vezes que você faz alguma coisa só por um ideal financeiro, eu não estou dizendo que não precisa desse ideal, né? Você tende a negligenciar determinadas coisas. Isso acontece comigo também, não sou diferente de ninguém, não. Né? Mas então, assim, eu acho que tudo começa nos cursos de formação. Isso que Conscientizar, né? eu acho que isso que foi me desmotivando em relação a curso, né? Eu via os alunos chegando, não quero aula teórica, tem que ter só prática. Não, você tem que preparar o paciente para eu operar. Eu falei, mas espera aí, pô, eu tenho que fazer tudo e você só furar. Isso. Para mim não fazia sentido. Para mim, eu sempre falava para os alunos, falei, olha, eu quero que vocês planejem 10 casos e façam um. Sim. Porque você vai aprendendo o planejamento. O resto é mais fácil. Lá no IFE a gente tinha isso, né? Hoje, assim, na época, assim, quando a gente montou o curso, a gente quis montar um curso de atualização, o pessoal que estava saindo da faculdade, o perfil que a gente buscava era esse. Logo na primeira turma, de 12, tipo, 8 eram especialistas. Aí, o pessoal está vindo aqui, cara. Não, a gente está vindo aqui porque a gente quer ter prática. Sim. E aí o cara ia com essa secura de só operar. E aí, doideira do pegar a mão, né? Tipo assim, e foi o que tu falou, é perfil de curso. Aí o cara vai num curso desse para fazer, ou o cara entra numa pop dessa aí para ficar furando, assim, e faz de qualquer jeito, né? Assim, então, eu entendo isso também. Mas me fala uma coisa. Mas assim, cara, assim, uma das escolas que eu tive na minha vida foi por um tempo ter sido perito da justiça, né? Eu não fui concursado perito da justiça. Eu tinha uma paciente que ela trabalhava no fórum, uma vara federal, né, ali no centro do Rio, e ela estava com um caso e me pediu para eu analisar um caso. E aí depois o meu nome ficou girando ali de andar para andar. Então eu fiz bastante perícia. Pude ajudar muita gente, isso é muito bom. Pude proteger muito colega, né, o que também é muito bom, porque também tinha cada pedido que, pelo amor de Deus. Mas eu pude ver o grau de responsabilidade que nós devemos ter. Sim. Né? Porque senão, cara, assim, a gente tem vida destruída, cara. Tem uma parada assim meio sinistra, né? Então, assim, eu sou meio medroso, né? Porque quem não tem muito tem que ter medo, né? Tem que ter consciência, né? Então, assim, e eu sempre tentei passar isso por quem passava por mim, né? Não sem terrorismo, mas essa responsabilidade. E aí, quando eu vi que a coisa estava meio que caminhando para esse lado, eu falei, cara, eu vou fazer o doutorado. Vou fazer o doutorado, porque aí eu vou ficar só fazendo pesquisa. Né? Fazer só pesquisa. Vou ser cientista. Né? E aí eu fui fazer o doutorado. Aí peguei, fiz o doutorado, legal, bacana e tal, e foi muito bom. E aí eu coordenei o mestrado, enfim, 2 ou 3 turmas na São Leopoldo Mandic, foi muito bom. Até hoje eu faço trabalho com a São Leopoldo Mandic. O legal é isso, né? Que eu já saí em 2016 ou 2017. Né? Então, assim, 8, 10, 9 anos depois, eu continuo fazendo trabalhos lá com eles e para eles, né? De análise. Aí eu levo ali para o IME. Semana passada, retrasada mesmo, participei de 2 bancas. Então, assim, é muito legal isso. Não dá dinheiro, né? Mas te dá estudo, você continua estudando, você continua lendo, você continua vendo coisas, isso é muito legal.
meio que assim, falei, cara, agora eu não tenho muita responsabilidade na formação, né? Não que eu tivesse medo, mas eu estava vendo que eles não queriam mais Para onde aquela... estava indo o barco? Eles não queriam aquela responsabilidade, né? Eles queriam a prática, não a responsabilidade. E até hoje, cara, eu sou cantado, pô, volta da aula. Tipo assim, tu não tá dando aula mais curso Não, ainda, assim, tá fazendo? tem Reza a Lenda, né? Reza a Lenda, né? Que eu dou aula lá em Campos, lá na eu Biel de pensava- eu Campos. pensava. Reza a Lenda, Reza a Lenda. Mas não existe, não é isso, não? Não, é assim. Mas assim, eu vou lá uma vez ou outra. Tem uma assim, galera lá tem uma galera lá que na época a gente montou um curso lá, né? E foi muito bom ter voltado para Campos, né? Pô, e aí tu volta num outro estágio da vida, né? Assim, tu saiu de lá, aluno, Recém-formado né? e depois... Pô, tu volta lá, doutor, né, com doutorado e tal. Não que isso seja importante para mim, que não é, de verdade não é. Mas o status, né, cara, se muda, né? É legal. E então Reza a Lenda, que lá tem um curso, não, Lenda não, lá tem um curso, e eu vou lá dar aula, né? Então, assim, eu vou uma vez a cada 6 meses, vai. Então, eu vou, numa turma de 2 anos, eu vou 4 vezes. Sim. Às vezes um pouco mais, às vezes Não um pouco participa de menos. clínica, né? Não participo de clínica. Às vezes, quando eu estou lá e tal, aí vem me pedir opinião e tal, eu dou um pitacozinho e tal, aí é mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, o Marcão, né, o Marco Vinícius, né, ele, pô, até brinquei com ele, né, ele me chamou para a turma dele para dar aula de histórico. Aí o fim é decadência, né, cara? Quando você começa a dar aula de histórico é porque tu tá decadente, né, cara? Aí eu falei, cara, pô, Marcão, olha só, cara, eu brinco, né, existem alguns momentos na sua vida, né, cara? Existe um momento que você conta a história, né? Você sabe da história, você começa a contar a história, né? Existe um outro momento em que você vive a história. Você está vivendo ali aquele momento. Nós estamos vivendo a história, né? Um breve momento, mas nós estamos vivendo a história. E tem um terceiro momento que você é a história, né? Que começam a falar de você. Sim. Né? Então, assim, eu espero esse terceiro momento demorar um bocado ainda. Né? Então, assim, lá no início eu contava história. Sim. Né? Hoje a gente já pode passar a experiência um pouco. Né? Eu brinquei com o Marco, um cara que... Beijo, Marco e tal. Então, pode continuar me chamando aí para dar aula de histórico, porque foi bacana pra caramba. Tal. Mas, assim, eu dou uma aula para... se alguma empresa Então, pede você está se dedicando muito a, assim, a clínica, para o teu consultório, alguma coisa do tipo. E o bombeiro, bombeiro, né? Bombeiro, né, cara? Que isso que eu ia te perguntar bombeiro. também. Tipo assim, no bombeiro você fez prova, entrou lá como tenente, né, e tal, e aí você criou uma carreira lá. Mas eu já vi várias vezes, né, que você já foi diretor, coordenador, sei lá, como é que foi isso lá dentro do militarismo, assim, a tua caminhada, o que você desenvolveu lá na odontologia dentro do bombeiro, como é que é a estrutura? Porque eu, sinceramente, assim, a gente até antes de começar aqui, eu falei, eu não teria capacidade nenhuma de ser militar, zero. Assim, eu falava isso pro meu pai, eu achava que eu ia ficar mais tempo preso do que... Não sei nem se isso existe, é porque as pessoas falam, né, e você acredita. Que eu acho que eu ia ficar muito tempo preso, porque não é que eu sou rebelde, mas eu pergunto muito e geralmente no militarismo não manda e não pergunta muito. Mas me conta essa tua história lá. Eu estou puxando uma voz assim. Aqui, cara, esse canal, eu criei isso aqui. Eu pensei em criar isso aqui porque eu acho que a odontologia tem muito pouca informação. Tipo assim, você vir aqui, um cara que eu, particularmente, e você sabe disso, que eu acho você extremamente relevante, as pessoas aqui estarem escutando o que você já viveu, a tua história de vida, como as coisas aconteceram, e você levando essa informação para uma garotada que está começando, que às vezes não entende muita coisa, eu acho que falta isso na nossa profissão. E que às vezes, vamos supor, uma associação não consegue fazer isso, às vezes mesmo até o CRO, a autarquia, ela não consegue também ter tempo para passar algum tipo de informação, porque o CRO tem lá as prerrogativas dele, também não consegue. Não tem um poder de comunicação Tipo assim, isso, né, tanto que quando eu fui lá falar com o Bastazini Filho, eu falei assim, cara, eu quero fazer esse projeto, eu gostaria que o Conselho
ele fosse parceiro do projeto. Não fosse um projeto do conselho, porque eu não participo mais de política classista, mas que fosse um parceiro para a gente conseguir levar informação. Então, assim, você falar de como é que foi a tua experiência no militarismo e tal, eu acho legal, por quê? Porque existe existe a odontologia militar, né? Sim, e sim, é interessante falar sobre isso, que às vezes as pessoas não têm... Pensa, foi o que você falou. Como eu conheço vários amigos que entraram para a CR2 da Aeronáutica, do Exército, sei lá o que for, e no final das contas estava lá fazendo trabalho burocrático, entendeu? Fala um pouco disso para a gente... Só antes de pegar isso aí, cara, é assim... eu sou eventualmente convidado para jornadas acadêmicas, né, cara? E eu lembro que eu estava assistindo uma aula do professor Antônio Carlos Cardoso, né? E ele, o título da aula dele, né, me impactou muito e eu fico feliz porque eu tive a oportunidade de falar isso para ele, né? Um professor assim que assim, me deu uma ideia e me impactou de verdade, né? Então, assim, é muito bom você poder falar isso para a pessoa, né? O tema da aula dele e se não fosse a implantodontia. Então, ele mostrou casos de aberrações, né? Mas que ficaram ruins, mas se não fosse a implantodontia, fica pior ainda. Sim. E tudo bem, né? E aí, cara, eu falei assim, um dia eu vou dar uma aula e se não fosse a odontologia, né? Não na cabeça a aula, não. Né? Dentro da odontologia, eu pude conhecer várias pessoas, vários lugares, vários amigos, vários, você é um deles, né? Todos esses que eu falei aqui são amigos que eu tenho. E aí as pessoas falam, pô, você conhece gente pra caramba. Graças à odontologia. Mas uma coisa que a odontologia me deu como oportunidade, eu não perco essa oportunidade nunca. Todas as vezes que eu sou chamado a uma jornada acadêmica, eu faço questão de falar para aquele jovem que eventualmente ele está desligado ali, assim, a odontologia dá dinheiro. Se você trabalhar sério, se você entender que aquilo ali pode ser algo produtivo, mas você tem que levar muito a sério, você tem que estudar bastante, você tem que se dedicar bastante e você vai ganhar dinheiro. Não sei se vai ficar rico, mas você vai conseguir viver bem, né? E o que eu vejo muitas vezes são os colegas desmotivando os acadêmicos. A odontologia já foi. Eu não acho que já foi, não, cara. Eu acho que ela é super importante, ela é super relevante e eu não perco essa oportunidade porque em algum momento algum professor tocou no meu coração e eu disse um deles aqui, que foi o professor Antônio Carlos Cardoso. Então eu tento, no meu jeito bruto de ser, né, meu jeito ogro de ser, eu tento tocar nesse ponto sempre. Eu nunca perco essa oportunidade, né? Então, às vezes eu até me emociono em falar isso daí, né? Porque eu tenho filhos e a gente sabe, né? Bom, como é que o militarismo surgiu? Bom, eu já comecei falando, o militarismo surgiu numa desesperança, né? E, Avelar, se você me permitir eu te corrigir, cara, assim, eu vou te corrigir. Isso é totalmente possível ser militar. Você tem todo o perfil de ser militar, né? Porque ser militar, você precisa de dedicação. Você é um cara dedicado? Sou. Você é um cara dedicado, né? Para você ser militar, você precisa ter responsabilidade. Você é um cara responsável? Você é um cara responsável. Né? Para você ser militar, você tem que amar aquilo que você faz. Você ama aquilo que você faz? Então, você pode ser militar. Militar não é nada além disso que eu acabei de falar. Você precisa ser dedicado, você precisa ser responsável e você precisa amar aquilo que você faz. Em linhas gerais, é isso. Logicamente que um vai ser mais rebelde, outro vai ser menos rebelde, vai tomar um puxão de orelha, mas, em linhas gerais, quem tem essas características consegue ser militar, né? Então, o militarismo ele entrou na minha vida assim, numa desesperança. Caramba, o que eu vou fazer da vida? Vou entrar para o Exército. Entrei no Exército, continuei, e, no primeiro momento, o que eu queria? Pagar as minhas contas, porque um recém-formado, eu precisava viver. Meu pai, né, um vendedor de peças de caminhão, né? Minha mãe era do lar, né, famoso do lar,
né, cuidava dos filhos, um trabalho extremamente pesado, Sim. né? E, cara, eu queria tentar tirar esse peso financeiro do meu pai, né? Essa era a primeira. Quando eu entrei para o Exército, eu falei assim, cara, eu gosto desse treco. Eu gosto desse treco. E continuei por 7 anos e 6 meses no Exército. E ficaria tranquilamente mais 30 anos. Tranquilamente. Tranquilamente. Não tem nada demais. Você precisa ser responsável, você precisa se dedicar e amar o que você faz. Eu fazia tudo isso. Né? Logicamente, quando você é tenente, você reclama mais, porque você não entende várias outras questões que estão ali, até porque não é para você entender mesmo. Você está num nível de conhecimento. Tá no começo. Então você não tem que conhecer mesmo. Né? Mas você é mais reclamão, mais rebelde. Né? Nunca fui, não, mas é normal ser. E aí você vai, vamos dizer assim, galgando os postos. Fui para o bombeiro, também como tenente. Então, na minha vida de tenente, eu fiquei aí, né, os 7 anos do Exército, mais 3. Eu fiquei 10 anos como tenente. Pô, é muito tenente, né? O eternente. Né? Aí, mas mudei para capitão, mas era a mesma coisa para mim. Tenente, capitão, não manda nada, só faz, Só e obedece. tá tudo certo, e tá tudo bem, beleza, tranquilo. Né? Comecei servindo no bombeiro, né? Em Campo Grande. Aprendi muito em Campo Grande. Né? Nesse momento aí foi aquela dúvida, pô, vou sair e tal, porque, pô, caramba, estou me prendendo, né? Tomando tempo, né? Aí fui transferido para São Gonçalo, onde eu fiz meus melhores amigos do bombeiro, foi nessa época de São Gonçalo. Né? Eu já morava em Niterói, então era perto de casa. Tem odontoclínica dos bombeiros. Tinha um quartel lá, o quartel de São Gonçalo. Eu fui responsável por montar um consultório lá. E aí eu comecei a trabalhar lá. Né? E, pô, cara, eu fiz muitos amigos lá, cara. O pessoal é muito doido lá, cara. Pô, o pessoal é muito maluco, cara. Pô, cara, até hoje eu tenho amigo lá. E, assim, eu tenho um carinho por aquele quartel, assim, absurdo, absurdo. Quem tá lá até hoje sabe o carinho que eu tenho por aquele quartel. E aí, depois, o diretor de odontologia pediu que eu fosse, pelo meu jeito, assim, mais enquadrado, essa coisa toda, pediu que eu fosse montar o consultório em Botafogo, que era um local de uma unidade especializada, né, de guarda-vida, né, do GEMAR, né? O pessoal chama erradamente salva-vida, né? A gente não salva, a gente quer guardar a vida, né? A gente quer prevenir, né? Porque salvar, o cara já tá na vala já, né? A gente quer antes disso daí, né? E aí eu montei um outro consultório lá. Então eu já estava virando obreiro, né, cara? Já estava virando um cara mestre de obra já. Estava montando meu segundo consultório. Enfim, por razões aí da minha especialidade, eu fui para Campinho. Já fui como major. Né? Mas ainda, cara, dentista, atendendo lá, dentro da minha especialidade, sem nenhuma participação na gestão, nada disso, dentista. Pegava lá e era maravilhoso, cara, porque tu atendia, acabou, tchau, um beijo, fica com Deus, paciente, no próximo dia e tá tudo certo. Era bem legal, né? Aí de Campinho eu fui para Penha, também como dentista, na minha especialidade, tal, então eu rodei bastante no bombeiro, né? Aí da Penha eu consegui ir para Niterói. E aí eu tava no melhor dos mundos, né, cara? Tava feliz morando ali, 3 quilômetros da minha casa, tal, ia a pé, então era muito legal, mas também como dentista. E lá pediram para eu montar o serviço de implante. Aí eu, né, montei o serviço de implante. Na época eu era consultor da SIM, né? E aí, por uma razão muito pessoal, muito minha mesmo, é muito como eu entendo o que é ser ético, o que não é, e não estou fazendo também juízo de valor de ninguém. Eu rescindo o contrato de consultor, e você deve imaginar que era um contrato bem bom, porque eu via um conflito de interesse, né, entre eu montar o serviço e indicar o implante que eu era consultor. Sim. Aquilo
dentro de mim havia um conflito. Eu falei, cara, eu não vou me sentir bem sendo consultor de uma empresa que eu estou indicando. Não era nada ilegal, Não, nada era uma questão ilegal, moral. era uma questão minha, uma questão foro íntimo, meu. Sim. Enfim, e eu não estou dizendo que estou certo, não, talvez eu até estivesse errado. Mas assim, era muito conflituoso para mim. Né? Enfim, mas continuei ajudando a empresa e tal. Mas, enfim. E eu sempre participando ali como dentista. Né? Quando, que é outro que né, vale o chamado, né? O meu grande amigo, né, o Schwartz, né? Luiz Henrique Schwartz. Também quero né? visitar o Schwartz aqui. Que é um cara assim, pô, sensacional, um cara fora da curva, de verdade, fora da curva mesmo, cara. Uma visão de gestão incrível. Também me ensinou bastante coisa. Aprendo até hoje com ele bastante coisa, né? Hoje eu aprendi, ele está em El Salvador, ele está surfando lá. Ele. Eu vi no Instagram. Pois é, pô. Eu falei, vai pegar cada tubo lá, os tubos que vai pegar ele, pô. Enfim, aí eu já recém-promovido a tenente-coronel, aí ele fala, ó, tu vai ser subdiretor da tua unidade. Aí eu saio da cadeira, aquilo para mim foi um choque grande, porque eu gosto de atender, né? Eu não sou burocrata, eu gosto de atender, mas aquilo para mim, eu falei, putz, então eu ainda fiquei resistente a largar, então um período eu ficava na gestão e o outro período eu ficava atendendo ainda, aí até que foi um outro colega sensacional, um profissional incrível, que é o Bruno Afonso, né? Major Bruno Afonso, para me substituir, aí falei, putz, é hora de sair mesmo, né, do atendimento. Aquele doidinho. Não dá, porque eu gosto de atender, sempre gostei muito de atender. Aí fiquei de setembro de 2019, aí veio a pandemia, a agosto de 2020 como subdiretor da unidade lá em Niterói, ali no 3º GBM, aquele quartel, na descida da ponte ali. Sim. Por toda a minha trajetória acadêmica, né, de dar aula, de conhecer muita gente, de ter o perfil acadêmico, né, mestrado, doutorado, o então diretor do Centro de Estudo e Pesquisa Odontológica, CEPO, pediu aposentadoria, né, pediu reserva, aí o Schwartz falou, tu vai ser o diretor de lá. Né? E... Cara, sim, não sei se eu estava preparado, mas vai sem preparo mesmo, né? Sim. Vai, empurra e vai. Você aí, vai. Empurra e vai. Empurra e vai. Vou aprender. Não, cara, aprender foi o que eu mais fiz lá, né, cara? Aprendi muito, cara. Aprendi gestão, não que eu saiba, mas eu aprendi gestão. O que pouco eu sei, eu aprendi lá. Aprendi nas relações humanas, cara, que me ensinou muita coisa, né? No quanto isso é difícil, essas relações, né? Aprendi a me conhecer, enfim, aprendi bastante. E eu cheguei lá em setembro, né, dia 21 de agosto, já é setembro, né? Quando foi em outubro, eu já lanço o primeiro curso lá no CEPO, curso de laser terapia, né? Com uma pessoa que, pô, para mim, cara, a pessoa que eu mais respeito na odontologia hoje, né? Uma das pessoas que eu mais respeito na odontologia hoje, né? Hoje, publicado hoje no Diário Oficial, a promoção dela, né? Tenente Coronel Viviane Santos, que, meu irmão, a menina é fera. Né? Fera. Odontopediatra, mestre, doutor em odontopediatria, sabe tudo de prevenção, sabe muito de prevenção, sabe muito de cardiologia, isso é absurdo. O que essa menina sabe é absurdo. Então, respeito muito o conhecimento dela. Então, ela pegou e eu falo para ela, falei, cara, se eu te der uma aula de implantodontia, ela vai dar aula melhor que qualquer professor de implantodontia, porque ela é fera, ela é cracaça. E aí a gente coloca lá o primeiro curso de laser. Pô, saindo da pandemia, né, cara? Então, foi a primeira unidade do bombeiro a voltar com o ensino. Maneiro. Né? Fomos nós lá. Falei com o Schwartz, e aí? Ele, não, vamos dar remoto, online, e, pô, paciente, cara, já tem que atender mesmo, então a gente já atende já, e, pô, beleza. E aí foi o primeiro curso. E fiquei lá até janeiro agora. Eu fiquei lá. Então, eu fiquei aí 4 anos e
um cabelinho. E, assim, pô, tudo quanto é tipo de curso eu propus ali. Tudo. Então, assim, eu vivia só de gestão. Nos últimos 4 anos, era só gestão na minha vida. Assim, Que maneiro. gestão de pessoas, gestão de ideias, e eu brincava lá com o pessoal. Pessoal, eu tive uma ideia, cada um saia para um lado, né? Correndo, assim, puta, teve outra ideia, né, cara? De novo. Pô, E eu falava assim, gente, eu tenho boas ideias quando eu tomo banho todo dia. Era uma brincadeira nossa lá e tal. E... Lá são quantos colegas bombeiros? Assim, tudo, Geral? o estado todo, Cara, eu acho que a gente tem 283, 280, né? Alguma coisinha, né? Dentistas. Não, cara, porque quando a minha turma entrou, eu tenho uma turma de 2.000. É 1 para 100 mil, né? Então. Não, mas aí é só para o bombeiro só pro independente bombeiro, dele. Entendeu? Não, mas mesmo assim, tipo assim. Não, nós somos hoje nós somos 36 mil vidas. Mais ou menos aí 40 mil vidas, né? Se eu estiver errado aqui, me perdoe aqui, mas independentes do bombeiro também. Militares e dependentes de militares e pensionistas. Aí dá 36. 40 mil, vai. Então, 40 mil. E nós somos 280 blau, mas lembrando que tem eu na gestão, tem... 280 não está no operacional. Exatamente. Caramba, cara, então não é Exatamente. muito- Não. Não é muito dentista Não. que- Quando a gente entrou, quando a minha turma entrou, a minha turma é uma turma de 164. Depois entrou uma turma grande em 2002, também de 100 e blau, não me lembro de cabeça. E depois entrou uma turma de 2008 com 35, 36. Entrou um pouco mais, mas saíram e tal, né? Com 30 e pouquinhos, né? Até hoje eles são capitães. 2008, né? Tem que rever, inclusive, isso. Mas, tanto é que agora, cara, a gente vai abrir um concurso para temporário, agora. Não lembro, acho que são 48 vagas ou alguma coisa assim, para dar aquele susto inicial, né? Mas, segundo aí a gente está sabendo, já há um plano, né? Uma estratégia para um concurso de efetivo, que precisa, cara. Porque daqui a pouco esse pessoal de Vai 2000 embora, vai vai embora, pô. Eu já posso ir embora. E em 2033 deve ter uma galera boa que vai embora. Teve um colega meu de turma que na época acho que foi esse concurso de 2000. Ele entrou como auxiliar. Sim. Ele era aluno, ele fez prova para auxiliar. Sim. Não sei se teve contato com ele, Mauro. Hoje em dia ele é oficial da PM, dentista. Bagestão, não? Não, Mauro Jorge Vidal, acho que o sobrenome dele é Vidal. Ele, uma época, ele... Não, o Vidal... Não, o Vidal é bombeiro. Ele é bombeiro, o Vidal é bombeiro. Ele é dentista, um excelente dentista. Né? Ele até... Agora, teve um episódio importante com ele, né? Porque teve um cachorro que tentou atacar a filhinha dele. Não sou capaz de falar a raça, né? Mas tipo assim, 10 vezes pior do que um Rottweiler, 1000 vezes pior do que um Pitbull. Sei lá, qual é a raça lá. Eu não sei qual que é. Eu não sei qual que é, não. O cachorro tentou avançar, ele aguentou o cachorro e o cachorro mordendo a mão dele, pô, dilacerou, quebrou mão. Um negócio que, se for isso que eu estou pensando, é o Vidal. Né? Que hoje mas ele é subtenente, né? E ele é da DGO, da Diretoria de Odontologia, se for esse. Tem muitos anos que eu não vejo. Eu, na época, quando ele entrou com a OSB, ele ficava... Até hoje eu não entendi. Ele ficava levando material para essas UPAs, não sei o quê. É um moreno, ele foi da minha turma. Ele mesmo, gente boa, fala mansa e tal. Ele mesmo, gente muito boa. É muito meu amigo ele. Legal. Mas, enfim. Então, há 4 anos que eu faço gestão. Então, assim, todos os possibilidades de curso lá, a gente montou, mas faltava um, cara. Pô, assim, cara, eu queria levar um curso de especialização reconhecido pelo CRO para o bombeiro. Né? E aí, com a ajuda aí do presidente do CRO, né, obrigado aí, presidente, você sabe o quanto que eu agradeço, né, ele
brigou, né? Brigou no bom sentido, né? Junto ao CFO, né? Eu fico muito feliz porque são as amizades que eu fiz ao longo da vida, né? Então, esses contatos, né? Eles servem, né? Para você agradecer em algum momento e a pessoa te honrar em algum momento, acreditar, não, pô, esse cara aqui é um cara sério, é um cara que não tem parada errada com ele, né? Então, a gente trouxe, né, agora, começou esse ano, o curso de especialização em prótese, é a primeira turma do bombeiro. Então, Mas só para bombeiro. Por enquanto, só quem é militar, né? Por enquanto, é uma turma pequena ainda, né? Só tem 3 alunos, né? Mas aí eu fui agora substituído, em janeiro eu fui substituído, né? E faz parte do ciclo da vida, né? Renovar e tal, isso é super salutar, né? A colega dando continuidade lá, lógico, ela tem, e é normal isso, né? Ter outros projetos melhores até, né? Porque, e eu confesso assim, eu já estava 4 anos ali, eu já estava meio que batendo na trave, entendeu? Assim, já estava, sabe, mais do mesmo, assim, sabe? Pô, assim, para acordar empolgado já estava difícil para mim. Eu acordava empolgado, mas assim... Renovar... renovar, para mim, era salutar, pessoalmente, e eu entendia que renovar para o sistema era importante. Eu já havia manifestado isso, esse desejo de uma mudança. Mas é aquilo, né? Não, pô, tu está fazendo tão bem, então deixa você aí e tal, não vou mexer nisso não. Mas aí agora, em janeiro, dia 17 de janeiro, né, eu fui substituído, né? Então, como eu estava falando, a colega dando sequência, com projetos novos, com projetos com certeza vitoriosos, com certeza serão vitoriosos, né? E eu saio dessa... É muito doido isso, porque eu saio dessa coisa de curso de odontologia e começo a ter que pensar e fomentar cursos. Bom, tudo é fácil. Para você é mole. Só que são cursos que eu não tenho a menor ideia, a menor expertise. Sem ser odontologia? Completamente. Completamente. Engenharia contra incêndio. Eu tenho que montar um curso de especialização em engenharia contra incêndio. Eita. Pô, tu tem que estudar, tu tem que ler, mas tu tem que conhecer as pessoas. Aí tu vai lá, vai conhecendo as pessoas. A gente está lá com um projeto que está no forno, né, Basic Life Support, né, BLS, em cardiologia, né, para médicos, enfermeiros, para academia. E o dentista coordenando isso tudo. Eu não estou coordenando, eu estou fomentando. Eu entendo o que é, aí ouço os especialistas, traduzo aquilo ali para um modelo de curso, porque aí eu acho que eu tenho alguma experiência nisso, e quem toca são os caras, eu não tenho a menor condição de tocar nisso daí. Né? Então, a gente está com 3, esse suporte básico de vida, cardiologia, atendimento pré-hospitalar em trauma, né? Porque é super legal e a gente tem, o Corpo de Bombeiro tem toda a expertise nisso aí, né, cara? É a nossa vida, né? E tem, que é o suporte básico de vida para crianças e adolescentes, em crianças e adolescentes, porque tem uma lei Lucas, né? Não me lembro qual é o número da lei, que obriga que toda escola tem que ter um número X de professores, merendeiras, blá, 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 treinados para isso daí, né? Evitando um mal súbito na escola, ou pelo menos dando um primeiros socorros ali, principalmente contra engasgo, né? Que criança engasga muito. Então, são os 3 projetos que a gente está aí no forno, já para sair para agora. Né? E eu não entendo bolhufas disso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Tu faz cara de que entende, pô, aí, ó, vamos lá. Né? O outro curso que a gente está tentando desenvolver lá é uma coisa muito na moda mesmo, que é incêndio em carro elétrico.
Caramba. né? Cara, como é que a gente faz? É porque é lítio, né? Como é que a gente faz? Porque, cara, é assim, combustão é fácil, né, cara? Pô, vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo até a gasolina, o álcool acabar, o diesel acabar, acabou o fogo, né? Tu corta ali, então desliga e tá tudo certo. Pô, bateria de lítio tem o risco da explosão. Como é que a gente procede? Não sei, eu não sei mesmo, né? Mas eu vou até aprender. O pessoal tá O pessoal está estudando isso aí. Mas Deixa eles agora, estudarem. porque, pô, você tem, né, tem tido notícia, né, de carro, de Sim. bicicleta que explodiu dentro de casa e tal. Cara, como é que... Então, assim, são cursos que eu não entendo nada, Bolhufas. absolutamente nada, e eu tô felicíssimo porque eu não entendo nada, né? Tá se aventurando E, mesmo. cara, e vamos lá, cara, vamos aprender junto. Não a dar aula. Então dá pra conciliar, né? A vida de militar com a vida Não, totalmente. acadêmica, Totalmente. de É história. é uma prova. Totalmente. E aí, tipo Totalmente. assim, pra gente entrar nesse assunto. Mas você faz consultório que eu Faço, vi que você. faço. Que tem, eu vi, né? Porque, às vezes, então, isso aconteceu um tempão atrás, a gente parece que é hoje, né? Tu abriu uma clínica, não foi? Não sei se foi em São Gonçalo. não tem, abri né? São Gonçalo, isso aí. E aí tu toca lá também. Pô, isso é que é uma pergunta que aí tu me ferrou. Por que acontece, cara? Cara, eu abri a clínica, né? Já vou começar a dar spoiler aqui. Eu não sei se foi 2017 ou foi 16 ou 17. Eita, tem tempo. Né? Tô desatualizado. Pois é. E, pô, uma clínica de um padrão bem legal, bem legal. E aí, até por conta dessa história toda que eu acabei de contar para vocês do bombeiro e assim, né, tudo aquilo que eu faço com o meu máximo, a minha intensidade ali. Eu tenho que estar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver, eu tenho que participar, porque eu entendo que o olho do dono é que vai fazer o negócio funcionar, né? Não que eu seja dono de nada, né? Então, por conta dessa história do bombeiro, de eu ter sido, né, comandante, diretor de uma unidade, eu estava muito presente ali, até porque era perto de casa, né? Era em Charitas, então eu botava meu tênis, meu short e ia correndo. Aí trabalhava, tomava banho, né? Trabalhava e voltava correndo. Então eram 5 km para ir, 5 km para voltar, já fazia minha atividade física e tal, e estava tudo feliz. Então eu estava muito na unidade. Então, eu estava no consultório em Ipanema e eu fui abrindo mão, abdicando de ir à clínica. Sim. Então veio a pandemia e tal, tudo mais. Então, assim, reza a lenda que eu tenho uma clínica. Eu tenho uma clínica. Né? Mas eu só não apareço lá. Né? Então, meus 2 sócios aí, ó, tô voltando. Obrigado, valeu. Não me dão nada, mas tá tudo certo. Tá tudo bem. Nem prestam conta, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, assim, é um projeto agora que eu preciso retomar. Enfim, vários motivos, né? Mas o motivo principal é meu, né? Eu odontologia na tua vida também, sim, né, cara? Pois assim, como eu falei, né? Tudo aquilo que eu fiz com intensidade, tudo. Eu sou intenso. Tudo aquilo que eu faço com muita intensidade. Né? Pode não dar certo, mas eu fiz com intensidade. Sim. Não deu certo porque não era para dar mesmo, mas botei o meu sangue ali. Né? E eu sinto que eu preciso desse resgate, que eu não dei o meu 100% ali. Nunca dei o meu 100% ali. Isso é uma parada que eu percebo, cara. Muito dentista não é só dentista, sempre faz alguma outra coisa. O dentista, por exemplo, é bombeiro, aí tem dentista que, sei lá, é empresário, tem restaurante. Mas assim, a odontologia é o seguinte, é diferente de uma outra profissão, porque, estou te falando assim, como autônomo, né? O profissional cirurgião dentista autônomo, ele tem tempo e ele faz a agenda dele, o tempo dele. Então, assim, ele pode exercer outras atividades, né? No teu caso, não, porque, tipo assim, foi por conta da carreira, né? Sim. É diferente, né? Tipo, estou falando assim, o cara que é dentistão e quer fazer uma outra coisa, né? Eu mesmo hoje, eu sou dentista, mas eu sou pastor, mas, tipo assim, o meu ministério não interfere nada na minha profissão porque são outros dias e outros horários. Então, assim, é pertinente. Eu conheço muita gente que faz uma coisa ou outra, mas no teu caso foi por conta da carreira mesmo militar, né? No meu caso foi a carreira militar.
que, para finalizar esse ponto militar, hoje posso me aposentar, né? Mas ainda continuo porque gosto realmente. Sou coronel, então hoje eu estou... Né, eu mando prender, brincadeira, né? Mas não mando nada. Né? Mas, assim, você começa a participar de outro nível, né? Aí da gestão, da parte mais estratégica, né? E aí você começa a entender muita coisa que você não entendia antes, no sentido, por que eu não sabia aquilo lá? Porque eu não tinha que saber mesmo aquilo, tal. Então, você passa e, assim, pô, super feliz com o que eu estou fazendo hoje, né? A DGO, apesar de eu não estar mais ligado à Diretoria Geral de Odontologia, eu saí do sistema, né, da odontologia. Então, hoje eu estou fora do sistema, né, que a gente chama de sistema. Né? O sistema é a Diretoria Geral de Odontologia, unidades, atendimento. Eu não estou mais nesse eixo, né, eu estou num outro eixo, eixo de ensino de uma fundação de apoio ao bombeiro militar, que é a FABOM. Né? Mas a DGO, ela sabe que ela pode contar comigo, ela sabe disso, né? E o que eu falei no meu discurso de despedida da unidade foi: o bombeiro sabe que pode contar comigo e vai contar sempre que eu puder ou que eu for solicitado a ajudar em alguma coisa, né? E eu sempre falei o seguinte: estou aqui para ajudar. Atrapalhar não me chama não, porque eu nem consigo atrapalhar. Eu sou burro o suficiente para nem conseguir atrapalhar. Mas para ajudar, eu tenho energia suficiente para poder tentar ajudar. Nem que seja para carregar uma caixa. Eu vou ajudar. Né? Então, apesar de não ser conflitante, acaba sendo limitante. Né? Porque ou você faz uma coisa bem feita, ou você vai fazer outra coisa mal feita, ou tu vai fazer as duas coisas mal feitas. Não tem jeito. E tempo também, né, Barbosa? Pô, tipo assim, como é que você vai gerenciar um tempo para você fazer uma coisa e outra, né? É difícil, né? E fora dizer que nesse meio tempo ainda tinha consultoria, porque eu viajei o Brasil, viajei bastante lugar dando aula, apresentando em congresso e tal, e era super legal, cara, porque eu conheci gente pra caramba, fiz amizade pra caramba. E é sempre assim, você sabe o que eu estou falando. Cada vez que você faz um amigo, tem um inimigo do lado. O cara que não gosta de você. Pelo mesmo motivo. Se tu der uma boa aula, o cara não vai gostar de você porque queria ser você, porque, sei lá, porque você falou alguma coisa que ele não gostou. E o outro vai, adorei o cara porque me ensinou, porque ele falou uma coisa que eu gostei. Tal. Isso é muito natural. Toda vez que você está muito exposto, você vira vidraça. Normal isso. E aqui no Rio, naquela época que você era coordenador lá do mestrado da São Leopoldo Mandic, era dentro do ensino da implantodontia, não sei se o mais, mas era uma coisa mais relevante que tinha aqui no estado, era o curso lá, entendeu? E eu falo isso porque eu, na época, eu fui muito cobrado pelos meus sócios, porque todos são mestres, né, doutores e tal, e eu não queria, eu nunca quis, entendeu? Foi aquilo que eu falei, eu não tinha essa coisa de ser professor. Eu acabei sendo, entendeu? Então, assim, eu sempre falei assim, cara, eu não me interessa. Tanto que eles falavam, vai lá, Barbosa lá, não sei o quê. Na época tava... Tinha até um rapaz que era conhecido, estava fazendo lá contigo. Sei lá. E aí, tipo assim... E naquela época ali era uma opção relevante aqui no estado, era ali, entendeu? Então, assim, era o único mestrado que tinha aqui no Rio, na implantodontia, era lá. E assim, e é o que eu falo, toda vez que você se expõe muito, né, você fica sujeito às críticas e você tem que saber lidar com essas críticas. E é o que eu sempre falei, cara, quer me chamar de rígido? Pode me chamar, não tem problema nenhum. Quer me chamar de pode me chamar. Eu sempre te admirei, você sabe disso. Não pode me chamar de ladrão. As pessoas sempre falavam dessa questão tua de ser um cara duro com processos e tal, mas assim, também falavam que a questão mesmo de honestidade, questão de correção, porque a gente sabe em cursos como é que as coisas funcionam, como é que a indústria, né, principalmente faz dentro da coisa, porque isso mudou também, né? A gente tem pouco tempo, mas vamos ver se a gente fala alguma coisa sobre isso. Porque, assim, antigamente, a indústria ela tinha um foco muito no especialista, né? Eu participei contigo vários, né? Quantos jantares nós fomos e tal. Então, assim, antigamente eles focavam no especialista, nos formadores de opinião e
Só que isso aí a indústria mudou. Vou falar isso, que essa é a minha percepção, eu quero saber a tua opinião. De um tempo para cá, eu vejo que a indústria ela mudou muito o foco. Tipo assim, eles querem vender implante, então eles foram para cima dos clínicos gerais, incentivam os clínicos a fazerem implantes e tal, e tirou um pouco o foco dessa questão do especialista em si, entendeu? Eu vejo que hoje a empresa, ela não tem muito eu falei até com o Paulinho isso, acho que a gente não falou isso no podcast, a gente conversou depois. Você vê que eles querem entrar no mercado e dão aquela moral que antigamente a gente conseguia ter com a empresa. Hoje em dia, quem compra mais implante, quem consome mais. E eu não via isso anteriormente, né? Eu falo isso até na época do Herval, do Albert e tal. As empresas queriam fazer esse approach, né? A gente estava falando de empresa aqui na época, até lá na Inco, eu fui um cara que fiz uma aproximação deles lá com o pessoal da Implacil, porque aqui no Rio, Implacil, só quem fazia era o Paulo Gonçalo, lá na UERJ, era só o Paulo que fazia, e eu, tipo assim, eu tinha um contato muito próximo, que hoje é diretor lá da Implacil, mas ele era um gerente de curso, o Leonardo Pisano. E aqui eu ficava com os caras aqui, tipo, dando uma consultoria, porque, tipo assim, eram pouquíssimos lugares. E eles estavam com essa pegada de querer ver se começava a dissipar isso para clínicas. Não tinha mais aquele foco no curso, entendeu? Que geralmente as empresas tinham isso, que era uma coisa normal de pensar, né? Ali está formando alunos, aqueles alunos vão aprender a mexer com o sistema, e assim vai, né? Fala o que você acha disso, dessa questão da relação, hoje, o que você vê, né, da relação. Eu sei que você está um pouco afastado, mas eu sei que você entende muito disso. Essa questão da indústria, essa relação da indústria com os cursos, e como é que você vê essa relação indo descambando por uma coisa ruim ou não, ou sua percepção não é essa? Realmente eu não tenho um juízo de valor sobre isso, até porque eu estou afastado dessa relação. Né? Então, assim, eu não posso falar uma coisa que eu não vivo mais, né? Mas o que eu vivi, aí eu posso falar. Sim. O que eu vivi, eu posso falar, né? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que as empresas, esquece implante, as empresas, de modo geral, elas querem vender. Sim. Né? Então, né, a Mitsubishi, ela quer vender carro, a Samsung quer vender telefone celular, quer vender televisão, e a Nadir Figueiredo quer vender copo, e está tudo certo. A Coca-Cola quer vender refrigerante. Né? Fiz vários merchandising aqui. Né? Se quiser cortar, pode cortar, não tem problema nenhum. Mas, assim, a gente precisa entender que a empresa ela quer vender. Né? Então, foi uma luta que eu sempre tive na empresa, que era isso. Eu posso não fazer muito implante no meu curso. E a gente operava pra caramba, mas não era uma fábrica de fazer implante Sim. lá. Era uma fábrica de formar especialistas. Sim. Né? De pessoas que resolvam, como você disse. Né? Porque problema todo mundo vai ter. O problema é como resolver. Então, eu queria passar isso para as empresas. E as empresas, elas compravam ou compraram essa ideia. Não, pô, é isso aí, a formação. Eu vejo hoje, já via assim, essa mudança, né? Ah, não, eu vou botar alguém que venda muito implante para mim, que venda muito qualquer coisa para mim. Mas a gente tem que entender a empresa está Ela tá lá para vender. Então, assim, a empresa não está errada. De novo, quem está errado é quem aceita. Sim. Né? Então, assim, Barbosa, você vai ficar com a minha empresa se você fizer 100 implantes por mês. Obrigado, eu não quero. E está tudo certo. Eu vou procurar uma que vá se adequar ao que eu penso enquanto ciência, enquanto ensino. Né? Mas tem gente que pensa diferente, está tudo certo, não tem nada de errado. Está tudo bem sempre. O que é tratado não sai caro. Né? Então, assim, a gente precisa entender esse processo das empresas de venda. Vai ter o Abros agora em setembro, né? Com certeza todas as empresas vão ter uma novidade. Elas precisam dessa novidade. Todo ano elas precisam ter uma novidade. Ora bolas, vamos analisar um carro ou um celular.
o iPhone, trocar a câmera de 2 megapixels por 2.1. Você acha que ela já não tem de 2.9? Lógico que ela tem, mas ela não pode chegar no 2.9 de uma hora para outra. Então, porque todo ano ela precisa de uma atualização que é para você comprar. E é normal isso. E as empresas de implante, elas não são diferentes de qualquer outra empresa. Elas precisam vender, né? Então, todo ano elas precisam de uma novidade. Hoje, e aí, né, eu vejo isso, pô, é fantástico, cara. Eu acho que a cirurgia guiada é fantástica. Sim. Fantástica. Mas eu tenho medo de como ela está sendo vendida. É assim, terceiriza o planejamento. Parece que você não precisa mais saber de nada, que lá o Planning Center vai fazer tudo para você e bastou a você apenas furar. Isso, para mim, enquanto entendedor da implantodontia, Pode ser preocupante. é perigoso. Porque você precisa entender tudo que está envolvido ali, que não é só furar. Não é só furar. É muito mais Eu do até que furar. brinco com o pessoal que fala assim, ainda quebraram minhas aulas, né? Porque eu dava muita aula de posicionamento dimensional do implante, então acabaram com a minha aula. Eu já não gostava. As poucas que eu dava, os caras estão querendo acabar, né? Não, mas assim, eu gosto da aula de posicionamento tridimensional de implante, né? Explicando por que são 2 milímetros, isso aí. por que são 3. Eu gosto de explicar. Quebraram, mas o aluno, né, e o dentista, ele continua tendo. Então, aí está o meu... Os conceitos ficam, né, cara? Mas aí o meu receio é esse. Mas será que substitui totalmente? Não, substitui totalmente. Né? Substitui, sim. O problema todo não está na ferramenta. O problema todo está em quem está recebendo essa ferramenta. Né? Porque quem está recebendo a ferramenta, né? Mas você é contra a cirurgia guiada? Lógico que não, eu faço, pô. Óbvio que não, eu faço. Né? Mas eu faço o guia, o cara faz o guia que eu peço para ele fazer. Eu quero... Discute com... Exatamente. Eu quero o implante aqui, desse jeito, nessa posição, porque eu estou pensando desse jeito. Você sabe o que você quer. Eu sei o que eu quero. Eu não terceirizo. É diferente, é. Eu tenho essa percepção também. Então, às vezes, o Planning Center liga para mim e fala assim, porra, mas você é o primeiro dentista que está discutindo. Ele não questiona, ele até gosta. Né? Mas, de novo, as empresas, elas estão querendo vender, né? Me parece que elas querem vender uma facilidade que é do conhecimento, que é da ciência. Um facilitador da ciência. De novo, está errado ela vai querer vender? Não. Está errado quem está aceitando isso daí. Pô, mas peraí, eu preciso... Mas você acha que pode ter erros cirúrgicos através disso? Pode, eu já vi vários. Pode. No curso mesmo, o aluno tem... Lá cansou de, às vezes, fazer planejamento, a gente fazer protocolo. No meio do negócio lá, meu irmão, tira. Assim, porque senão... Eu, particularmente, assim, eu sou a favor da ciência. Eu acho que... E a tendência é melhorar isso aí, né, cara? Lógico. Os softwares melhorando, a questão mesmo de diagnóstico, mesmo de exame e tal. Só que, assim... eu concordo com o que o Barbosa está falando, assim, se você... uma coisa é como se fosse o robô de estar te entubando que você tem que fazer. Então, e o teu conhecimento? Então, você não é nada. Você bota o macaco vai fazer. Né? Não é isso? Basicamente, basicamente isso. Eu sou meio reticente com certas coisas, entendeu? Mas eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas... Sim, não, com certeza. É o que eu falo. Mas você tem que saber o que ela está fazendo, né? O problema todo não é a ferramenta. O problema todo é como essa ferramenta ela está sendo... vendida. Usada, né? Eu acho tá que vendida o cara vai vender de qualquer jeito. Ela vai vender de qualquer jeito. Mas como que ela está sendo usada? A publicidade que faz em cima dela. Entendeu? Assim, é como aqui, a impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja completamente errado, logicamente que, pô, eu conheço o Diego, eu conheço o Daniel, então Sim, eu sei. eles são os caras eu sei o que os caras pensam, como que eles pensam, então eu sei. Mas o problema todo não é só que não só tem eles, tem mais gente. E pegando o gancho aí na ROF, que eu sou hiper a favor da ROF, acho que o dentista que tem que fazer. Sim. Minha opinião, é o dentista que tem que fazer. A gente conhece a anatomia, a gente sabe de estrutura melhor do que qualquer médico. Sim. Ponto. Dito isso, não pode ser do jeito que é.
Não pode ser do jeito que é. Porque você está diminuindo a sua profissão. Né? Então, assim, eu acho que a coisa tem que ser... Né? É só um preenchimentozinho. Não. Então, a minha crítica, não sei se tu lembra na época do conselho, quando começou tudo isso, e eu batia de frente com as pessoas, que é o seguinte, eu não sou contra a ROF, eu sou contra como estão ensinando a ROF. Sim. Tanto que quando saiu a questão da especialidade, eu falei, ok, aí sim, o cara tem são quantas horas que o cara está estudando para fazer isso aí? Tantas horas, ok. Agora, os caras queriam, naquela época, a minha discussão, na época que eu estava no conselho, a discussão era o quê? Que os caras queriam fazer curso de 3 horas, Sim. e essas pessoas que faziam curso de 3 horas começavam a dar curso de 3 horas. Sim. Porra, aí não dá, cara. É exatamente isso que eu ia falar. É. O perigo é sempre assim, alguém que fez cirurgia guiada, um curso de cirurgia guiada, começar a querer virar coach de cirurgia É isso guiada. aí, esse é o problema. E aí E é o que mais tem com a é rede social. a história da ROF. É isso aí. E hoje todo mundo virou coach, hoje todo mundo virou professor e tá tudo bem sempre, o cara pode ter um direito dele ser. É, isso aí, legal. Pô, É, também beleza. isso aí. Eu vejo que a tranquilo. galera da ROF tá, tipo assim, tá lutando agora pra rinoplastia, uma pancada de coisa aí. Cara, eu acho válido, mano. Não, eu acho válido. Tem que fazer. Eu acho Só que o válido. cara tem que ser especialista naquilo, né? O cara tem que saber o que ele está fazendo e como que ele está repassando aquele conhecimento. E vou te falar, é um avanço, acho que, pra odontologia. Sair, tipo assim, porque a gente estuda, pô, a face inteira da pessoa. A gente vai ficar só intraoral? Não, Pô, tem que ir pra fora também, eu cara. acho. Mas, né, saiu uma resolução agora, acho que não sei se eu posso estar enganado, permitindo cirurgia plástica do cirurgião dentista. Eu começo não sei bem se eu tô... Blefaroplastia, os caras mexendo... Eu sei lá, tem certas coisas... Tem certas coisas que eu falo assim, cara, será que... Tinha que ser uma pós Será- assim, longa, com uma residência. É, uma então, parada isso que eu tô assim, né? falando. Tinha O cara ser um que é negócio, especialista, assim, o cara de que- 3, 4 né? anos de... Ó, o cara que é especialista, que se preparou para aquilo ali, pô, beleza, tranquilo. E o dentista problema tem a todo, capacitação pra isso, né? cara? total. O problema todo é que, né, vou pegar um gancho na uma outra pergunta lá. Né, antigamente, o aluno saía da faculdade e queria fazer orto, porque dava dinheiro. Aí, depois, ele começou a querer sair da faculdade e fazer implante, porque dava dinheiro. Agora, ele está querendo sair para fazer ROF, porque dá dinheiro. Né? E dá, eventualmente pode dar, mas nada dá mais dinheiro do que prevenção. Nada dá mais dinheiro do que prevenção. Né? Obrigado, Vivi, pelo ensinamento. Mas eu também acho, eu concordo com ela. Eu nem sabia, mas sempre falo isso pra você, o que eu falo? Agora, você precisa saber. E o meu receio é, o Avelar falou, o cara que faz um curso de 3 horas sai dali querendo dar um curso de 3 horas. Não dá. E aí não é a formação do cara, é quantos seguidores o cara tem no Instagram. Porque aí é muito fácil, o cara já tem lá não sei quantos mil seguidores, o cara não é nada, de uma hora para outra o cara vira alguma coisa e começa a trazer. Isso aí, e é uma crítica, que é uma crítica legal, porque assim, na nossa especialidade a gente já vê isso acontecer. Pessoas que não... E por isso que a gente fica com essa questão de retrabalho. E até assim, é porque a gente tem que terminar. Meu papo aqui vamos marcar um papo, sabe o quê? A gente chama mais uns 2 caras de implante, a gente fica aqui discutindo, né, cara? Não acho maneiro isso? Eu já acho tive essa maneiríssimo, ideia, eu vou cara. fazer isso. Glenn, meu irmão, atende o telefone. O aniversário do Glenn foi ontem ou foi Não, hoje? foi dia 23, dia 23 de abril. Eu sei porque o aniversário do Glenn é data de São Jorge, não por isso ele é um dragão. E... Feio como, né? Exatamente. Caraca, militar é bizarro, né, mano? Ele sabe o nome de todo mundo, sobrenome, e ainda sabe então. data de Não, aniversário. não, não, Putz, porque- Eu sei que foi por esses dias aqui que Glenn fez aniversário. Tem um motivo. Minha mãe, ela fazia né, aniversário dia 23 de abril. Então, é dia de São Jorge, né? E Glenn então- mesmo dia da minha mãe. Então, eu decorou. guardo... Não foi a cara de dragão. Não. O dragão é só uma piada, só. Barbosa, queria te agradecer. Deixa eu ver quanto já tem, acho que já até estourou um pouquinho. Mas ele edita, pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, queria te agradecer muito ter vindo aqui. Né? Foi como eu te falei, a gente está começando um projeto, né? Graças a Deus a gente está
adiantado já com as parcerias que a gente achava necessário para a gente tocar isso aqui, né? O intuito disso aqui é a gente levar informação para colegas, assim, a gente ter um espaço que a gente possa falar de várias coisas. Assim, a gente já recebeu aqui um pessoal de uma comissão lá do Conselho que é contra os abusos... Odontologia. Abuso na odontologia, abusos trabalhistas dessas clínicas e tal. Existe uma comissão de lá. Então, foi, assim, foi um papo produtivo. E ainda mais desse pessoal novo que se forma, vai trabalhar nesses lugares e tal. Então, assim, a gente quer trazer esse tipo de informação, entendeu? Então, assim... Mas trouxe também uma parada que a pessoa que quer viver a vida acadêmica, igual o Márcio. Então... Começou na vida acadêmica, paz, doutorado, tarará, empresário. Sim, Tipo então, assim, a história dele também foi legal. Então, assim, muito- eu estou feliz de te receber aqui, porque, como eu te falei, cara, assim, eu tenho várias pessoas que foram referências na minha formação, né? Você foi um cara que eu te admirei de tantas pessoas falarem bem de você, né? Tanto esse teu jeito durão e tal, não sei o quê, mas as pessoas falando que como você trabalhava e a importância de como você tratava a coisa do ensino. Então, assim, eu fico muito grato de você vir aqui. Espero que você volte aqui outras vezes. Vou ver se a gente faz essas questões desses Esse episódio de bate-papos sonho de aí de implante, implante. Eu acho que vai maneiro, ser cara. legal, porque tem uma galera... Tem muita gente para a gente trazer aqui. Você citou vários aí Pô. que eu gostaria que pudessem vir aqui, que eu vou ficar muito feliz. Então, assim, muito obrigado. E a gente sempre posta às quintas-feiras, né? Todas as quintas a gente posta. Às 8 horas. Então, assim, se você quiser já... Como que é o sininho? Como que é? Eu sempre esqueço. Se inscrever, ativar o sininho, que toda quinta-feira tem episódio novo. E também vai ter os cortes aí que saem durante a semana, Isso, final de semana. O corte não tem muita data, não. Então, gente, um abraço grande. Valeu, Barbosa. Obrigado. Valeu. Valeu.